Estamos gravando, todo mundo de acordo com as normas aqui da Alemanha, todo mundo tem que ter o consenso, então estamos de acordo. Seja bem-vinda, Socorro, muito obrigada, assim, estamos muito felizes. Eu estou tomando um chá de camomila aqui, porque eu já estou tão nervosa e ansiosa, e já estava achando, cadê a Socorro que não vem? Eu estava batendo um papo aqui com as meninas. Então, a ansiedade é muita. Já teve outro encontro que a gente fez, a Carla Madeira participou, eu também fiquei nervosa, que eu nem quase dormi, porque é uma emoção para nós muito grande receber vocês, as autoras, que nos prestigiam, né, em participar do nosso Clube do Livro. E nós estamos aqui na Alemanha, né, o Clube do Livro, eu criei ele há 2 anos, e foi uma iniciativa minha de poder compartilhar minhas leituras e incentivar a leitura para a nossa sociedade brasileira que vive aqui na Alemanha, que tem muita gente. Então, começou com uma leitura aqui, outra ali, compartilhando, daí começamos a convidar amigos, amigas, e foi crescendo. Então, a gente tem mais de 50 participantes, não é sempre que participa todo mundo, no começo participávamos mais daqui da Alemanha, tinha gente do Brasil, da França, tem gente do Canadá, e como é online, né, foi na época de pandemia, e nós estamos aqui, sobrevivemos, mesmo depois de pandemia, e eu tenho o maior prazer e alegria de trazer literatura brasileira, e o seu livro é uma obra de arte maravilhosa, que, olha, a gente teve o prazer de ler, as nossas escolhas são sempre democráticas, né, a gente sempre faz uma votação, e às vezes eu indico um ou outro, que daí a gente não faz votação, mas enfim, eu estou muito feliz que você está participando com a gente, é uma gratidão mesmo em nome de todas, depois todas vão fazer perguntas. Eu queria então te apresentar para todo mundo e depois eu queria te convidar... Mas só interrompendo, quem tem que agradecer sou eu, na verdade. Que tá dando um delay aqui para mim, peraí. Ixi. Vou mexer não, que são coisas. Mas vocês estão me ouvindo, né? Eu queria só dizer que quem tem que agradecer sou eu, né? A gente que agradece que esse livro ele deve muito aos clubes. Ele tem 8 anos no Cabeça do Santo, né? O livro tem sido mais, a cada ano ele vende mais que o ano anterior, então eu devo muito aos clubes de leitura. Sempre que eu posso, eu participo, só não vou quando eu não consigo, porque eu acho muito importante essa coisa do clube online, é um ganho da pandemia, né? A gente teve ganhos também, apesar de muitas perdas, mas isso é muito importante para a gente, que o livro circule, que os livros sejam discutidos, e eu que tenho que agradecer, assim. Espero, e fico feliz que vocês tenham gostado também. E se não tiver, o que não tiver gostado, a outra aviso que eu gosto de dar também no começo é que é muito tranquilo para mim receber crítica, coisa que não gostou, coisa que acha que não sei o quê, todo mundo acha o final, parece, sabe? Eu tenho zero problema com isso, então vocês podem ficar bem à vontade para conversar, porque às vezes na presença do autor a pessoa não fala, né? Mas para mim não tenho nenhum problema, o livro nem é meu mais, então que legal, vocês podem ficar bem à vontade com isso. Mas eu vou desligar meu microfone, senão eu fico te interrompendo. Peraí. Imagina. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a Socorro rapidinho. A Socorro nasceu em Fortaleza, em fevereiro de 1975. É jornalista e doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal de Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela foi aluna de Gabriel Garcia Marques, e eu estou louca para ela contar a história para a gente. Eu já ouvi, mas eu quero ouvir de novo, e eu quero ter o prazer de ouvir da Socorro. Então, eu não sei se todas vocês conhecem o histórico do livro, é sensacional. Eu também tenho algumas perguntas, vocês com certeza devem ter também. Eu não tenho nada para criticar, pelo contrário, assim, fiquei muito surpresa com o desenrolar, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Eu sou ansiosa quando eu começo a ler, eu quero saber o que vai acontecer. E, de alguma forma, não tinha pistas, né? Você sempre deixava aquele gostinho de quero mais. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Você fez a oficina com o Gabriel Garcia Marques em Cuba, e eu amei a sua persistência. E eu não ia sair do seu pé enquanto você não participasse do nosso Clube do Livro. Então, eu pensei, se ela conseguiu ir para a oficina do Gabriel Garcia Marques, ela vai vir para o nosso Clube do Livro. Então, eu não queria desistir. Só fazendo um parênteses. Você participou na oficina Como Contar um Conto, em Cuba, e já publicou diversos livros, inclusive é premiada pelo Jabuti com o livro infantil Ela Tem Olhos de Céu. E
dentro da sua caminhada, você tem um currículo assim maravilhoso, você é super dedicada, né, na literatura, você criou várias oficinas também, né, para desenvolver e compartilhar essa oportunidade que você teve com o Gabriel, você está replicando isso, né, dentro do seu currículo. E eu só posso elogiar esse trabalho porque eu li A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, você é a madrinha aqui dele nesse livro, ele fala muito bem de você, citou, acompanhei ele também nas redes sociais, já indiquei para as meninas também, é fantástico, de um valor assim imenso, né? O conteúdo, o sentido e o significado do livro. Então, assim, estou muito, muito feliz, Socorro, que você está aqui em nome de todas, né? Depois todo mundo vai ter aqui a oportunidade de falar. E eu sei que depois é uma das perguntas que eu quero te fazer também, né? Vou deixar para o final, porque eu já estou ficando atropelando os assuntos. Então, eu queria te convidar, já agradeci, convidar para você fazer um resumo da sua jornada, né, para chegar no livro, como começou, como se desenrolou, e daí, à medida que for surgindo dúvida dentro do livro, a gente pode te interromper, erguer a mãozinha aqui, quem quiser falar, por favor, ergue a mãozinha, que eu coordeno aqui para a gente tentar seguir a ordem. Travou? Tá travada? Voltou? Então, eu te convido, Socorro, se você quiser começar fazendo um resumo para a gente da sua obra de arte. Voltou, travou um pouquinho, voltou agora. Agora estou ouvindo. Voltou. Então, eu vou te passar a palavra para você falar para a gente um pouquinho da sua história, de como surgiu a Cabeça do Santo, da realidade, que eu também fui pesquisar, que eu achei sensacional, esse realismo que você trouxe para a história, né? Esse realismo da Cabeça do Santo realmente que existe. Então, eu vou passar a palavra para você. Tá certo. Vou fazer a versão mais resumida, aí vocês, qualquer coisa, me perguntam mais algum detalhe que escapar. Mas é engraçado, porque eu estou bem... fim de ano a gente fica reflexivo sobre tudo, e eu estou bem... Estou no momento de fechamento do livro novo, também da revisão, e eu estou fazendo mesmo, pensando essas coisas todas, essa trajetória toda, inclusive mudanças, enfim. Mas a história que vocês estão ouvindo? É que eu, assim como a maioria das crianças, né, de nós, na infância, qualquer criança que teve uma infância minimamente saudável, enfim, eu era uma criança que gostava de criar, de inventar histórias, e tinha o que toda criança saudável deve ter, que é a imaginação ali em uso constante, né? Então, eu escrevia, uma das coisas que eu fazia era escrever. E aí, eu escrevi um livro quando eu era pequena, que foi publicado e foi lançado por uma editora, foi vendido, aquela coisa de arranjo de família com o colégio, né? Não era uma coisa bem caseira mesmo, mas ali eu achei que eu estava começando uma profissão, entendia com 8 anos de idade, 7 anos de idade, que era assim, que eu tinha encontrado a minha profissão e que eu ia seguir essa profissão e que ia dar tudo certo. Só que eu fui muito desencorajada. Fui muito desencorajada porque por várias pessoas, porque não era uma profissão, né? Não, ser escritor não é uma profissão, que isso é uma coisa que se faz, que era o que diziam, é uma coisa que se faz paralelamente a uma profissão estabelecida, que não existe essa outra, não existe a viver de escrita como profissão principal. E aí eu tirei da cabeça, fui facilmente desencorajada e tirei da cabeça, mas quando fui fazer vestibular, pensei em fazer várias coisas, mas acabei fazendo jornalismo. Pensei em fazer medicina, cheguei a fazer vestibular para medicina, mas depois fui para o jornalismo porque era a profissão, e foi uma escolha muito acertada, porque o jornalismo ele dá duas coisas, né? Uma é um olhar para o mundo diferente, é um olhar de curiosidade, de dúvida, de questionamento. O jornalista é treinado para ouvir sempre todos os lados de uma situação. Se o jornalista vai cobrir um acidente, vai cobrir qualquer situação, ele é treinado para ouvir todos os lados, para apurar esse olho para as múltiplas faces da realidade, é um ganho do jornalismo, e o outro é a agilidade de escrita. Apesar de ser uma escrita técnica, né, uma escrita para um texto informativo, textos informativos, alguns afinativos, mas foi uma escolha muito acertada porque me deu esses dois instrumentos. Esse olhar para o mundo, esse interesse pelo mundo com um olhar mais acurado
e a escrita mesmo, né? A agilidade de escrita, a prática de escrita. Então, depois, só que assim que eu terminei o jornalismo, eu fui para o mestrado em literatura e recebi um convite para escrever um livro infantil, depois para escrever primeiro para escrever uma biografia do Frei Tito de Alencar, um ensaio biográfico curtinho, aí eu trabalho como jornalista. Entrei no mestrado em literatura para estudar biografias, a escrita biográfica, mas acabei mudando, fui estudar o condenado e cancelado Monteiro Lobato, né? Que hoje em dia eu não posso mais falar do meu mestrado, mas eu fiz o mestrado com um estudo muito aprofundado do Monteiro Lobato, acho uma pena esse cancelamento, mas enfim. E aí, entre o mestrado e o doutorado, foi que a coisa se mudou assim, totalmente, porque até então eu estava ali como uma pesquisadora de literatura, jornalista, queria estudar biografia, depois fui estudar literatura infantil, escrevendo literatura infantil, mas ainda muito com esse pé, inclusive influenciada pelo Lobato, no livro infantil informativo, naquele livro que funciona como um acréscimo ao currículo, né, aos conteúdos curriculares, para falar de assuntos do conteúdo curricular. E aí a minha grande... Entre uma coisa e outra, né, entre o mestrado e o doutorado, foi 2006, eu tinha terminado o mestrado, há 2 anos, trabalhava numa editora, saí dessa editora e resolvi que eu queria estudar, levar a sério a coisa da escrita, né, estudar para escrever. Eu acho que tem um microfone aberto, não sei, eu estou ouvindo, não sei se é aqui no meu, mas eu ouvi um barulho, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Então, pronto. Então pronto. Eu achei que estava tendo interferência. Mas aí, bom, aí foi em 2006 que eu decidi, então, tentar pensar na escrita de outra forma, desvinculada dessa escrita jornalística ou da escrita para criança, e informativa, e me enxergar como uma pessoa mais preparada para escrever literatura. E eu não concebia isso sem estudar. Eu não achava que dava para dar esse salto sem fazer um curso. E aí fui procurar cursos, aqui em Fortaleza não tinha. Encontrei o do Assis Brasil no Rio Grande do Sul, mas naquele momento era impossível para mim. E aí já que não tem curso, vou procurar livro. E aí eu tinha comprado um livro, que é esse livro, Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques, que é a transcrição de uma das oficinas dos 20 anos que ele fez a oficina na Escola de Cinema em Cuba. E era basicamente um encontro dele com 8, 10, 12 jovens roteiristas, né? Era para cinema, era dentro da escola de cinema, não era literatura, e ele dava opinião para os projetos das pessoas. Então, basicamente, era o Garcia Marques lhe dando conselhos e ajudando a escrever um livro. Então, pensei que era uma boa para mim. E aí mandei e-mail e-mail geral, perguntando como era a oficina, quanto era, como é que se inscrevia, para me preparar. Imaginei que fosse caríssima, que eu ia ter que juntar um dinheiro, um tempo e tal. E aí mandei o e-mail, mas aí me informaram que não era uma oficina aberta, com inscrição aberta, que era uma oficina para convidados do Garcia Marques. E aí eu não desanimei de cara, a persistência foi essa, porque eu passei muitos meses mandando e-mails para a escola, para professores diferentes, e a resposta era sempre a mesma, que era uma oficina para convidados, eu não tinha nenhuma possibilidade de ser convidado, não conhecia ninguém que pudesse me indicar, enfim. E aí, nessa, eu passei muitos meses mandando esses e-mails, mudando o texto do e-mail, passando essa vergonha, mas até que no dia que eu disse que eu ia desistir, que desistir é uma coisa muito difícil para mim, mas no dia que eu disse que ia desistir, eu vou desistir, mas não desistir, eu vou mandar o último e-mail. E aí encontrei um endereço de uma pessoa que eu não tinha visto antes, que era a M. Júlia, que é a Maria Júlia Grilho Tadeu, que é a diretora acadêmica da escola, mas eu nunca tinha visto esse e-mail dela lá, na página. E aí mandei um e-mail para ela, dizendo que era a minha última mensagem, que eu já tinha tentado, que eu já sabia que não ia dar certo, que aí fiz drama, que estava desistindo de um grande sonho, que aquilo ali para mim era muito importante, porque ele era o meu ator favorito, drama, e no fim eu pedi a ela para que, se ela se mudasse a forma de ingressar nessa oficina, se no ano que vem ele mudasse de ideia, qualquer coisa, que ela colocasse meu nome numa lista como é? No mailing lá da escola, para eu receber a informação e tal. E aí ela respondeu, eu dei uma sorte imensa, porque a resposta dela foi que ela
que de fato era uma oficina para convidados, mas e que naquele ano, inclusive, ele já tinha mandado a lista, mas ele disse aquele ano, de uma coisa que nunca tinha acontecido, ele não tinha os 10 nomes, ele tinha 9 nomes só. E esses nomes eram sempre assim, depois eu vi pela minha turma como é que a coisa funcionava. Eu falo depois. E aí ela disse, mas eu não posso só botar seu nome na lista. Você manda numa página, um parágrafo o seu currículo, meia página o seu currículo e um parágrafo uma história que você quer desenvolver. Eu mando para ele por fax. Se ele gostar, ele te chama. E aí, se você for chamada, o curso não é pago, é gratuito. Você só tem que assinar um termo dizendo que tudo que você fizer a partir da história desenvolvida aqui, você vai citar a escola, e lógico, vai citar que fez o curso Garcia Marques. Aí eu até, no dia que eu fui assinar, eu disse para ela, isso aqui é uma coisa que eu não precisaria estar assinando, porque o resto da minha vida inteira eu vou dizer que eu fiz esse curso. Ela até riu, eu não precisava assinar esse papel. E ela falou que ia ser alojamento gratuito, curso gratuito, mas eu só precisava, né, pagar passagem. Em geral, o governo brasileiro pagava passagem, realmente pagou. O Ministério da Cultura pagou minha passagem. E aí eu mandei, e aí veio o meu grande dilema, que era ter aberto a porta que eu queria, e aí estava na minha mão, né? Eu tinha que encontrar uma história que eu pudesse resumir em um parágrafo e que agradasse o Gabriel Garcia Marques. E tudo isso é muito difícil. Conseguir pensar uma história que você já consiga resumir em um parágrafo é muito difícil. Eu às vezes percebo que a gente só consegue esse resumo quando está mais para o fim ou quando está no meio do trabalho, porque a gente consegue ter clareza do que é que quer contar. Eu estou terminando o Oração para Desaparecer agora, a revisão, o livro está escrito, estou só revisando, e já com outro que já estava encaminhado, mas ele está começando a ficar mais forte para mim. Mas eu não sei ainda resumir em um parágrafo. Não sei o que vai ser esse livro ainda. Então, eu tinha que ali, em 2 dias, encontrar uma boa história que agradasse para Garcia Marques e que conseguisse resumir em um parágrafo. Então, eu recorri à realidade, porque não dava para eu criar da minha cabeça uma coisa que fosse tão forte assim. Eu recorri à realidade, eu fiz exatamente o que ele fez sempre. Eu recorri à realidade. E aí eu tinha coisas de jornal guardadas. Vocês lembram daquele filme Um Conto Chinês, aquele filme argentino com o Ricardo Darín? Ele guardava, o personagem guardava recorte de jornal com histórias absurdas. E eu guardava isso. Hoje eu guardo o print, né? Eu tenho um grupo comigo mesmo, eu guardo salvo prints. As coisas mudaram, mas eu já guardei recorte de jornal. E aí eu tinha essa história lá, que era a história, uma matéria sobre essa cabeça lá de Santo Antônio, as pessoas na cidade revoltadas, que aquilo não pode continuar assim, que é o desrespeito com o santo. Aí uma senhorinha era entrevistada, aí ela dizia que aquela cabeça já servia de banheiro público, servia de morada de bicho, já tinha servido de motel, e aí ela diz, até um vagabundo já morou aí dentro. E eu grifei, eu tinha visto essa matéria há muito tempo, tinha guardado, mas eu tinha visto antes. E aí eu tinha grifado, eu não lembrava, nem da matéria, nem desse grifo. E quando eu vi, né, de novo, que vi esse grifo, veio muito facilmente. Eu disse, eu acho que... Bom, tem uma elaboração inteira que eu consigo fazer hoje, mas na época eu não fiz. Mas a elaboração inteira é que eu sempre tive muito interesse e muito fascínio, e talvez até medo um pouco, do poder da oração, porque a minha avó era muito católica, a minha família era muito católica, mas especialmente a minha avó era muito católica, muito religiosa, e a gente tem uma família muito grande, a maioria da minha família materna já morreu, e muitos problemas, né, como toda família, cada um com os tipos. Então, tinha uma tia que tinha muita enxaqueca, tinha um primo que não arranjava emprego, tinha um tio, marido do antigo que bebia, tinha não sei quem. Então, eram pessoas em lugares diferentes do Brasil, cada um com o seu problema, e minha avó tinha um santo para cada um no guarda-roupa dela, aqui no oratório dela, e rezava para eles, na minha cabeça de criança, as coisas iam se resolvendo na vida deles, né, uns mais, outros menos, porque a vovó rezava. Por exemplo, eu ia fazer prova, o meu santo era o Menino Jesus de Praga, e ela rezava o Menino Jesus de Praga, eu tirava nota boa e eu achava que era por causa da reza da vovó, eu não lembrava que eu tinha estudado, né, eu achava que eu tinha uma fé muito grande na fé dela, na oração dela. Ela gostava de Santo Antônio, eu sabia algumas coisas de Santo Antônio, da eloquência, da inteligência dele, e eu fiquei pensando, o que é que acontece? Eu acho que uma pessoa não entra na cabeça de Santo Antônio e passa por isso impunemente, que não tem como não acontecer nada.
entrar na cabeça de um santo, e ainda mais sendo Santo Antônio, e ainda mais sendo vagabundo. Porque sendo um beato, sendo uma pessoa de fé, sendo uma pessoa que já é, né, já é uma pessoa, digamos, purificada pela fé, pela religião católica, né? Não tinha graça nenhuma, não tinha nenhuma graça. Ela é só se comunicar com o santo no máximo ia dizer, igual os milagres de Fátima lá, ia dizer 3 profecias e para os próximos 100 anos, qualquer coisa assim, isso não dava uma história para mim, não ia render uma história, né? Isso aí ia ser uma história católica, não era o que eu queria fazer. Então, vagabundo, cachaceiro, morador de rua, sem ter onde morar, desonesto, quanto pior ele fosse, quanto seria melhor ele ser uma pessoa que tivesse o dom de ouvir o que estava aí nessa cabeça, porque a princípio ele ouvia tudo, ele ouvia as orações, ele ouvia o pensamento do santo. Lá na oficina foi que o Garcia Marques disse que você precisa escolher uma coisa ou outra para você dar o rumo que você está querendo, do jeito que eu estava querendo fazer, você precisa escolher entre uma coisa ou outra. E aí eu disse, eu escolho as orações. Aí ele falou, você fez a escolha certa. Acho que cortou um Os pouquinho, pensamentos congelou. você pode fazer, e as orações nunca. Congelou? Tinha congelado só um pouquinho. Voltou? Agora voltou. Você falou que na oficina E eu parei onde? tinha que escolher a oração. Mas só um adendo, Socorro, que eu adorei, que você falou em uma das suas entrevistas, ele perguntou para você se o personagem existia. Você disse, não, o personagem não existe, existe a cabeça do santo. E eu achei muito engraçado isso, porque ele achava que era 40 minutos. Não, esse diálogo com ele foi 1h30, 40 minutos. Ele disse, não, mas espera aí, você disse... Não, eu terminei, chegou no primeiro, assim, eu fui chamada, né, fui escolhida, eu mandei esse resumo, ela deu o resultado, eu fui para a oficina. E aí, quando chegou no primeiro dia, eu conheci as pessoas e eram todas realmente, por exemplo, uma era amante do diretor de cinema, que era amigo dele, que ia estar lá no festival, e o diretor pediu que ele chamasse a menina para ela poder estar com ele lá na mesma época. A outra era filha de um amigo dele, e inclusive estava com raiva, não queria estar lá, porque deixou o namorado, e o namorado ia passar chifre nela. O outro, não sei o quê. Estava todo mundo muito blazeira, todo mundo já conhecia ele, estava todo mundo muito nem aí, o pessoal estava mais interessado no festival de cinema, que terminava a aula, a gente ia para a Havana e ficava assistindo filme, bebendo até de noite. Mas o pessoal não estava nem aí, e eu estava completamente fascinada, completamente embasbacada, fã, desesperada, eu chorava, tudo. E estava todo mundo normal. É tipo quem mora no Rio, que é acostumado a encontrar artista, né? E uma pessoa de outra cidade que vai para lá e fica impressionada. Era exatamente isso. Estava todo mundo lá muito normal e eu estava normal, exageradamente anormal. E aí, quando chegou no primeiro dia, e as pessoas sabiam, porque eu cheguei antes, e cada pessoa que chegava, que conversava, e eu falava, meu Deus, estou feliz, é o sonho da minha vida, e todo mundo estava achando tão pouco para ser o sonho da minha vida. Mas foi ótimo, o grupo era muito bom. Alguns eu fiquei mais amiga, né? Tem a minha grande amiga desse curso, é a Ana Maria, que ela escreve para Netflix, mas a gente, enfim, no primeiro dia que eu estava sonhando, eu pedi para a Ana Maria me beliscar, tem uma foto beliscando, acho que congelou de novo, né? Exatamente sem entender como é que a sala é a lua, assim, de cadeiras. Maria. Vocês estão ouvindo? Vamos ver se volta um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu vou mudar de lugar, então. Eu acho que eu vou lá para fora, que está mais perto do ar. Está congelando, Socorro, e a sua voz está bem cortada. A gente não está conseguindo acompanhar as frases. A gente te aguarda. Agora caiu, né? Eu acho que caiu. Bom, ela tenta entrar de novo, né? Vamos aguardar. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Agora
A Socorro caiu. Aqui, tá no iPhone ainda. Vamos ver se ela já volta e pega a conexão. Eu só mudei de lugar para pegar a internet melhor. Vocês estão me ouvindo? Isso, agora voltou. Agora sim. Isso, voltou. Tá ótimo. Pronto, agora vou pegar a internet aqui bem juntinho, tá com a carga total aqui. Eu tô pegando o vento da praia também agora. Mas onde é que eu parei? Você Já parou falei. Ana contando, Maria estava te contando da beliscando. amiga. É. Isso, a Ana Maria te Sim, não, mas beliscava. vou resumir. A gente chegou na aula e a gente sentou assim numa meia-lua, ele no meio com o professor assistente, aí ele disse, olha, bom dia, eu vou só ouvir as histórias de vocês, então eu quero que vocês contem cada um a história, porque ele já estava com Alzheimer no começo, né? E ele já não estava lembrando bem. Então, quem ele leu as histórias, ele não tinha lembrado, não tava... E até porque a única que mandou a história antes fui eu. A minha ele lembrava, mas a única que mandou uma história antes fui eu. Todos os outros foram sem ter mandado nada, né? Eles foram por indicação, mas eu era a única que estava ali com a história já enviada. E aí o pessoal foi contando as histórias que queria escrever, aí ele dizia, não, isso aí não tá bom, esse personagem não convence, esse negócio não vai fluir, pense em outra história, você traz amanhã, próximo. Aí passou para o segundo. E aí o segundo falou, não sei o quê, ele disse, não, essa história também, não. Ele disse assim, essa história eu pensei a primeira vez num sonho. Ele, a história que começa com um sonho não dá certo. Então, aí ele falava a história, ele disse, não está funcionando, por isso, próximo. Nisso, eu achei que ele ia fazer, por exemplo, metade da turma no primeiro dia, metade da turma no segundo dia, que eu só iria falar no segundo dia, eu estava tranquila. Quando eu vi, ele não tinha gostado da história de ninguém, eram todas pessoas muito experientes, já alguns premiados e tudo, e eu não tinha experiência nenhuma, nem em cinema, nem em série, nada, e ia falar uma história que era para o cinema, mas eu não tinha experiência. E quando deu 5 pessoas que ele não tinha gostado de ninguém, em 6, eu disse, me lasquei, agora ele vai me expulsar, porque se ele não gostar de ninguém, ele não vai gostar da minha não tem pé nem cabeça, não sei nem se isso serve para audiovisual, e eu vou passar uma vergonha, porque já tinha saído no jornal aqui em Fortaleza, que eu tinha sido aprovada para essa oficina, não sei o que, e fiquei naquele desespero dentro da minha cabeça, calma por fora, mas o tipo do pensamento ansioso, né? O pensamento catastrófico do ansioso. Eu fiquei projetando todas as desgraças, ele mandando eu ir embora, como é que eu ia voltar, se eu ia conseguir antecipar a passagem, a vergonha que eu ia passar, o que é que eu ia dizer quando eu chegasse, eu ia ficar desmoralizada. Olha, eu pensei em tudo isso, aí quando eu vi, ele disse, vai, a brasileira. E aí eu contei a história, ainda tinha um outro ponto, que eram todos nativos de espanhol, menos eu já falava bem, eu tinha estudado antes, estudei assim, intensivão antes de ir, parei minha vida, fiquei só ouvindo música em espanhol, filme em espanhol, aula em espanhol, e eu falava bem. Hoje eu falo melhor, mas eu já falava bem, não era um portunhol. Mas eu estava insegura com isso, com tudo. E aí eu disse, agora eu estou fora mesmo, eu estou lascada, eu chego num ponto que você assim, acha que perdeu tudo, aí você relaxa, porque não vai mais fazer. Aí eu só contei a história e terminou, ficou aquele silêncio. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, não entenderam nada. E aí ficou aquele silêncio, aí ele olhou para o professor assistente, o Fernando, e aí olhou para ele e disse, até que enfim, uma boa história. Aí eu não estava esperando, eu estava esperando o pior. E aí ele começou, aí foi aí que ele começou, disse, mas vamos lá, de onde veio essa história? Eu disse, porque parte dessa história é real. E lá, então, esse rapaz existe um rapaz louco que acha que entra na cabeça de Santo Antônio, entra na gruta e acha que é uma cabeça de um santo. Eu disse, não, esse rapaz não existe, mas existe a cabeça do santo que a pessoa pode entrar. Não, existe a gruta, e a pessoa entra e pensa que é a cabeça, parece uma cabeça. Eu disse, não, é uma cabeça. Não, é uma gruta em forma de cabeça. Eu disse, não, é uma cabeça mesmo do santo. Mas espera aí, o rapaz que pensa que é a cabeça, o personagem pensa que é a cabeça, mas não é a cabeça, é uma gruta. Eu disse, não tem esse rapaz, não existe esse rapaz, existe lá uma cabeça. Não, mas isso aí foi 40 minutos. E ele achava que eu não estava conseguindo explicar por causa do espanhol, da diferença de língua. Ele não estava, aí ele olhava para as pessoas e disse, mas não sei o quê. E aí o pessoal explicava, não, ela está dizendo que tem a cabeça. Ele já estava também com o começo, né? Então, aí chegou uma hora que ele disse assim, não dá, eu preciso ver. Você não tem aí alguma coisa? Se eu filmei, antes de ver, eu filmei, mas está no mini DV, não tinha smartphone, né? Senão eu teria aberto ali o Google, o YouTube na hora.
Aí eu disse, eu filmei, ele disse, então você resolve com o fulano aí porque eu só começo a aula amanhã se eu ver esse negócio. Aí eu tinha uma filmagem caseira, bem mal feita, eu mostrei para ele, que eu filmei antes de ir para a oficina, e a televisão era em cima, assim, ele ficou de boca aberta olhando, porque eu ia para perto da cabeça, mostrava que ele ficou de boca aberta, aí perguntou, onde é mesmo esse lugar onde você mora? Aí eu disse, é lá no Ceará, e eu posso escrever mais 30 livros, e eu vou ter mais 30 temas absurdos, tão bons quanto esses para fazer a história, né? Então, a oficina foi uma semana, as outras pessoas no segundo dia levaram outras histórias, então ele foi escutando outras histórias, a atenção foi dividida, mas ele me deu algumas, eu não escrevi o livro lá, porque terminava a aula, a gente saía para beber, eu nunca paguei uma bebida lá, porque as pessoas me davam bebida quando eu parava de me entender, aí eles diziam, perdemos o contato com o Socorro, aí alguém ia, comprava uma bebida, e trazia, era morrito, eu bebi muito, então a gente não trabalhou à tarde lá, como eu achei que ia ser, né? A gente ia ver os filmes, ia para o festival, o Ralph Fiennes estava hospedado no apartamento lá do meu, a assistente dele era cearense, assim, foram acontecendo umas coisas, cada uma coisa mais absurda que a outra, e fiquei vivendo isso, né? Não fiquei escrevendo, então levei ainda 7 anos para terminar o livro. Meu último encontro com ele foi lá no sábado, né? Foi de segunda a sexta, e sábado teve uma festa, foi nessa festa que eu descobri que a secretária do Ralph Fiennes era cearense. E aí, nessa festa, quando ele foi se despedir, ele me chamou sozinho para me pedir para olhar nos olhos dele, prometer que eu ia escrever o livro. Aí eu toda alegrona, disse, não, claro que eu vou, lógico. Eu disse, não, prometa para mim, porque vai ser muito difícil. E eu achava que não, que eu ia chegar, que eu ia escrever, empolgada. Ele disse, não, vai ser muito difícil, prometa que você vai escrever, me prometa que você vai escrever. E eu prometi. O livro só foi lançado em fevereiro de 2014, ele morreu em abril. Eu cheguei a mandar, mas ele já não estava... Eu não sei se vocês viram que saiu um livro do filho dele, contando os últimos momentos, os últimos anos dele e os últimos anos da Mercedes, da morte. Então, no fim, assim, já perto da morte, ele já não estava reconhecendo nem os filhos, não conseguia mais ler nada. Então, ele não... que as pessoas estão adiantando, porque sempre me perguntam isso. Ele não tomou, não creio que ele tenha tomado conhecimento, não tinha mais lucidez, né, infelizmente, para tomar conhecimento. Mas a história foi, eu estou contando assim, apressado, resumido, mas, obviamente, foi um marco muito grande na minha vida, ter tido esse aval dele, ter começado, eu tinha livros publicados antes, mas foi a partir daí que eu comecei uma outra forma de encarar a literatura, que acabou sendo uma coisa que foi marcando o meu caminho para frente. Então, 2 coisas aconteceram a partir daí. Primeiro foi eu mesma acreditar nisso como trabalho, na escrita como trabalho, porque todos os meus colegas viviam de escrever lá, para TV, para teatro, para literatura, o que fosse, mas eles se espantavam quando eu disse que aqui no Brasil isso era uma questão, quando eu falava. Parecia que eu tinha largado o emprego, porque o trabalho artístico aqui é muito... No mundo inteiro tem essas questões, mas no Brasil é mais estigmatizado, né? Ou você é um herdeiro que vive de outra fonte de renda, de uma herança, não sei o quê, e é artista por diletantismo, ou você é só um vagabundo mesmo. Então, não tem respeito pela profissão. Ainda, mas melhorou muito, muito. A literatura brasileira passou nesses anos todos, passou por muitas mudanças, e uma delas foi mais respeito ao escritor. Graças a várias pessoas, inclusive ao meu amigo muito querido Itamar, que mudou muito a configuração da literatura brasileira. Mas o que aconteceu foi isso, foi eu ter essas 2 coisas, né? Eu ter acreditado na escrita como profissão, a partir de tudo que vivia ali, e ter ficado com essa vontade de retribuir às pessoas, ao universo, sei lá, o que eu tinha recebido, porque foi muito gigantesco para mim, muito, 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 tudo, não só estar com ele, mas tudo, os colegas, a convivência, essa experiência, e ter que passar por esse quase ritual, né, de insistir, e, enfim, chegar e ser a única que chegou lá no curso com uma história, e não pela indicação de ninguém, porque eu vim de uma família simples, isso eu nunca tive. Nunca, não, as minhas conquistas todas foram minhas. Então, essa foi uma conquista totalmente minha, ali, de um parágrafo que eu escrevi, de uma história que eu tive que... enfim, foi muito importante para isso, mas não é suficiente para moldar uma carreira. Eu entendi que ali eu estava começando, de fato, uma carreira, um trabalho, e que eu precisava ainda de muita caminhada, né? Isso já são, quando foi 2006, estamos em 2022, já são muitos anos, que eu não estou fazendo as contas aqui, já são muitos anos. Quantos anos? 16 anos.
16 6 anos. anos. 16 ou 6? 6. 16. 2006, não, 16. 16 2006, anos, Gente, isso, você participou na oficina, né, 2006, depois você disse que demorou 7 ou 8 anos, né, para concluir. A Beatriz, minha filha tinha 3 anos, que ele autografou um livro, desenhou 3 flores, e ela está com 19, exatamente, eu deveria ter feito essa conta antes de passar essa vergonha de pedir, mas... Pronto, eu vou parar de falar e vocês me perguntam, porque senão... Deixa eu aproveitar o gancho. E daí, como foi o seu retorno, então, para a continuação do livro? Porque, assim, a trama, os personagens, toda essa conexão entre eles, qual foi a sua dificuldade, então, para construir essa trama? Eu vi em alguma reportagem sua que você foi estruturando em fichas e você ia alternando, não na sequência, né? Normalmente as pessoas sempre escrevem numa sequência, mas você fez de uma forma que você foi intercalando. Um dia você escrevia do final ou do começo. O que foi mais difícil para você para estruturar? Porque os personagens se conectam, se completam e a trama vai continuando, sempre deixando a gente mais ansioso, assim, querendo mais. Como que foi esse processo, então, depois da oficina? Esse amadurecimento, né, de 6 anos, 7 anos. É que quando eu fui para lá, como eu falei, o curso era de roteiro, né? Então, os meus colegas me deram muitas dicas de cursos, de livros, e me deram a dica de um curso de um professor americano, Robert McKee, que, por sorte, alguns anos depois, né, foi 2006, 2010 ele veio para o Brasil. Então, 4 anos depois eu fiz o curso desse McKee, mas antes disso eu comprei o livro. Assim que eu voltei de Cuba, esse livro foi traduzido para português e eu comprei o Story, do Robert McKee. Então, é um pensamento de estrutura de narrativas para o cinema. Então, os roteiristas usam esse método das fichas, que uma roteirista precisa pensar em cenas, né? E essa cena precisa ser detalhadamente planejada porque ela vai ser filmada. Então, eu preciso dizer se vai acontecer numa sala, numa casa, se vai acontecer numa praia, se vai acontecer num ônibus, enfim. E aí, esse pensamento de estruturar me ajudou muito, porque eu fui pensando o livro em cenas. Mas o que me atrapalhou foi porque nos primeiros 4 anos, 2006 e 2010, eu pensei no livro para roteiro. Então, eu fui escrever um argumento. E quando eu fui escrevendo um argumento, eu fui cometendo muitos erros, porque escrever para cinema, você não pode, o personagem não pode pensar, você não pode ter nada que seja subjetivo, que não possa aparecer numa filmagem, que não esteja no corpo dos atores, que não esteja nos objetos de cena. Então, foi difícil. Eu não tinha... eu pensava escrevendo literatura e não resultava bem para roteiro. E aí eu fui tentar várias coisas, e uma das coisas que eu tentei foi porque eu sou amiga, hoje sou mais, mas na época eu conhecia a Heloísa Buarque de Holanda, por causa da Raquel de Queiroz, as pesquisas, enfim. E aí um dia eu criei coragem de dizer, Heloísa, eu quero fazer um pedido. Eu fiz esse curso, eu tenho esse roteiro, esse argumento, essa versão do roteiro, eu queria te pedir para você me falar com teu filho, que era o Lula Buarque de Holanda, que era da Conspiração Filmes, o que fez muitos clipes brasileiros e depois entrou no cinema, fez 2 filhos de Francisco, fez aquele da Regina Casé, que ela tem os 2 maridos, que eu esqueci o nome, e, enfim, ele era, no momento, naquela época, o diretor da maior produtora, das maiores produtoras de cinema, e aí ela falou com ele, ele aceitou me receber. Eu fui fazer doutorado no Rio, estava sempre no Rio, ele aceitou me receber. Aí eu fui, e ele estava visivelmente com a cara de estou atendendo um pedido de mamãe. Ele estava bem, e aí eu comecei a contar a história. Eu já tinha desenvolvido bem mais, já sabia as coisas que iam acontecer. Aí eu sentei, fiquei conversando, aí eu comecei a contar a história. Aí quando ele começou eu, tu e ele, exatamente, Larissa. Quando ele começou a se interessar, você vê pela mudança no corpo, né? Ele começou a ter interesse. Aí a filha dele chegou e disse: pai, a mamãe disse que vai demorar, que vai ficar para jantar lá no Gil, que era o Gilberto Gil, e ela pediu para levar a gente para capoeira. Aí eu disse: bom, acabou a reunião, né? Vou guardar minhas coisas. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas. Aí ele: tá, eu vou levar. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas. Ele disse: bom, Lila, vou indo, então vou pedir aqui o táxi, já vou indo. Aí ele levantou, aí rodou assim, aí virou para mim de novo e disse assim: você se importa de também para capoeira, porque eu queria ouvir o resto da história. Aí eu fiquei super feliz, ele ficou interessado, funcionou. Eu disse: é a minha grande chance, o livro vai virar filme. Aí fomos deixar os meninos na capoeira. Ele é casado com a irmã da Marisa Monte. Aí lá fui eu deixar os meninos na capoeira. Todas as outras mães que estavam deixando os filhos na capoeira ficaram olhando, perguntando: cadê a Lelê? Cadê a Lelê? Cadê a Lelê? E olhando para mim, já pensando um milhão de coisas.
E a gente foi para um sushi e eu comecei a contar de novo, tudo do começo no sushi. Quando eu terminei, ele disse, agora olha para trás. É que eu olhei, todos os garçons estavam tudo atrás de mim, e o sushi era um sushizinho pequeno lá na Gávea, eles estavam todos assim atentos, está todo mundo prestando atenção na história. Mas eu vou te dizer uma coisa, a história é muito boa, mas você tem que desistir de fazer como roteiro. Eu achei que eu estava tendo a grande chance da minha vida, que ele ia assinar e que no dia seguinte eu ia estar assinando o contrato, quebrar fio. E ele disse, você tem que desistir de fazer isso para o cinema, porque você não é uma roteirista, né? Não é uma pessoa conhecida no roteiro, ninguém vai querer comprar uma história no argumento de uma pessoa. É muito mais fácil você vender para o cinema se você escrever primeiro o livro. Escreve a história no livro, conta no livro a história do jeito que você quer escrever, do jeito que você quer fazer, do jeito que você quer contar. Depois você vende para o cinema e aí vai funcionar melhor. Mas se você continuar insistindo a fazer como roteiro, você não vai dar certo, não vai funcionar. Não é assim. Hoje em dia a gente não está comprando assim. Aí contou que tinha acabado de comprar os direitos de um livro do Água Lusa. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome do Água Lusa, o Vendedor de Passados, o livro. E ele disse que tinha acabado de comprar os direitos, que ia fazer também o Leite Derramado, que isso, aquilo, que era muito melhor que eu fizesse o livro, porque as pessoas estavam muito mais interessadas em comprar livro do que comprar roteiro original, ainda mais de uma roteirista que não era roteirista. E aí, quando eu voltei para casa das minhas amigas, onde estava hospedada, elas acharam tragédia essa resposta, isso que aconteceu. E eu não achei, porque eu finalmente encontrei o problema que estava me impedindo de terminar o livro. Eu ainda demorei a terminar, mas demorei porque eu fui trabalhar no texto, né? Eu fui trabalhar, então, desfiz, né? Deixei de lado o que eu estava fazendo para o roteiro e fui fazer o livro como literatura. E aí terminei em 2013. Então, isso foi 2011, eu levei mais 2 anos, terminei em 2013 e consegui terminar graças a esse conselho dele. E, de fato, o que aconteceu foi que, depois de pronto, eu vendi os direitos para o audiovisual, mas eu não teria, de fato, dado em nada. Eu nem ia conseguir fazer o roteiro, nem ia fazer o livro. Foi um grande conselho. Isso foi uma dificuldade. Outra dificuldade foi... Aí eu fiz, sim, algumas coisas. Fiz as fichas, então, às vezes, trabalhava num capítulo ou no outro capítulo, mas depois, na reta final, que eu fui para terminar o livro mesmo, aí eu fui na ordem, que é o que está acontecendo também com Oração para Desaparecer. Aí eu segui a ordem porque eu precisava estar atenta a esses detalhes que eu ia deixando, né, como é que eu ia resolver, como é que eu ia responder as coisas que tinham resposta, tem coisas que não têm resposta, e aí eu tive que ir fazer a coisa bem certinha no caminho, mas fui prestando atenção. No capítulo 1, eu estou deixando aqui 2, estou deixando um mistério aqui sobre essa avó. Por que a avó não abriu a porta para ele? Por que a avó mandou ele ir para o lado de lá se abrigar? Então, eu tenho que usar isso aqui e fazer link com outra coisa. Então, foi muito detalhado. Eu tenho sempre um caderno, então foi muito, muito atento, assim, fiquei muito... Depois tem 1 ano de edição. Então, desse ano de edição, a editora também ficou. Foi uma editora, 2 revisores, 2 preparadores de texto. Também lá, eu tinha soltado um assim... Samuel chorou pela primeira vez. Aí a revisora botou, ele já chorou pela primeira vez 2 vezes. Porque outra vez ele tinha chorado pela primeira vez, depois chorou pela primeira vez, já a terceira vez que ele chora pela primeira vez. E então tem um trabalho de edição durante 1 ano para apurar aparar as arestas para o livro poder ficar, mas mesmo assim, óbvio que escapam coisas que as pessoas gostam ou não gostam, ou gostam menos e tal. Eu não consigo dar uma resposta em menos de 10 minutos, eu vou ser mais sucinta na próxima. Tá ótimo, eu estou adorando, assim, eu creio que está todo mundo adorando para saber o histórico do livro. E você foi lá fazer pesquisa de campo também, lá na estátua, já depois, né, da volta da oficina, para concluir seu livro, você foi lá também? Você fez entrevista com as pessoas da cidade ou você não usou esse material? Aí eu não fui mais lá, porque aí lá eu decidi que eu ia desatrelar da história real, porque tinham muitos perigos eu atrelar a história real, né? Primeiro, eu ficar presa ao que realmente aconteceu, porque as coisas lá tinham questão política, os prefeitos posteriores não queriam saber porque eram evangélicos, tinham questões que eu não podia, que eram arriscadas e arriscaria até a qualidade da história. Então eu decidi, eu só voltei lá quando eu já tinha escrito o livro. E eu só entrei na cabeça pela primeira vez em 2019. O livro saiu em 2014, eu nunca tinha conseguido entrar, eu só via por fora. Eu só entrei em 2019. E eu entrei toda animadona, achando, que legal, vou entrar. Quando eu entrei, me deu um negócio que eu não sei o que foi, uma tremedeira, não sei. Eu sentei, chorava, sem conseguir parar.
E tem uma foto minha, que eu até postei esse dia no Instagram, que a diretora da série que fez essa foto, mas eu só chorava, era muito impressionante entrar ali. Eu não previ que eu ia ficar daquele jeito, né? Mas eu entrei, fiquei lá sentada, eu não queria mais ir embora. E esse ano, em abril, na Semana Santa, eu fui ver a Paixão de Cristo de Caridade e foi a primeira vez que eu subi lá no corpo, nos pés, que eu fui acender uma vela lá no pé do santo, tiraram o corpo dele, né? Agora está só assim, como se fosse até o joelho, até antes do joelho, demoliram para fazer um santo novo que vai ficar horrível, inclusive. Horrível. Mas então esse santo existe mesmo, ele existe lá como estátua, e a história é essa, que eles não conseguiram colocar a cabeça no topo, é isso mesmo? Eles montaram o corpo bem certinho, fizeram as peças de concreto no chão, e aí foram levando. Até hoje o acesso ao morro é difícil, então você imagina isso em 85, né? Então eles montaram as peças no chão e foram levando as peças para o morro e montando de baixo para cima, como qualquer construção, né? Vai de baixo para cima. E aí, quando chegou na vez da cabeça, o cara que era o responsável lá pela obra bebeu. Mas então foi isso mesmo que foi, conta no livro. Foi o meticuloso. Uhum. E aí ele deu a ordem de montar no chão. E absurdamente impossível. Um carro subir, a gente estava num carro, subir lá o carro, só o carro já porque é muito íngreme e acidentada a subida. Imagine com a cabeça. Então, eles chamaram engenheiros. Chegou aí um engenheiro que era da empresa que fazia a manutenção do Cristo. Não tinha como, porque a cabeça é, de fato, uma casinha, o tamanho de uma casinha. Não dá, ela tanto é muito alta como muito... É enorme, pesada. E eles montaram todos e está lá até hoje. Eu fui lá na Semana Santa, fui na cabeça e fui no morro. Levei minhas filhas, que elas não conheciam. E aí, o que eles fizeram agora? Eles tiraram... O corpo foi se deteriorando muito. E eles resolveram tirar, né? Cortaram até o joelho, vai ficar só do pé, o joelho lá, e vão do lado, estão fazendo um santo novo, um shoppingzinho, não sei o que, vai ter aqueles negócios lá. Fez. Mas aí eu peguei um pedaço do corpo para mim, trouxe para casa. Eu pedi, eles demoliram, aí o cara, o vigia que estava lá, eu disse, seu fulano, cadê o que fizeram com o resto do corpo do santo? Tá ali, as peças ali. Ou se eu pegue para mim, me dê uma, pelo amor de Deus. Aí ele pegou duas, e me entregou. E aí eu trouxe aqui para casa. Não sei ainda, eu queria fazer alguma obra de arte com ela, mas não sei como é que eu vou conseguir, não. Sensacional! Você tem o corpo original do Santo Antônio. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Eu já estou aqui pensando que se não fosse casada, eu ia lá nessa cabeça fazer uma promessa, né? Porque da minha época também, de criança, assim, de adolescente, a gente confiava muito. Olha lá! Tem que fazer uma foto, peraí, vamos fazer foto. Vamos fazer a foto com o pedaço do corpo. Aqui tá ótimo. Assim, Abaixa um pouquinho, Socorro, para você sair na imagem completa. Isso, tá ótimo. Ah, que demais. Gente, depois eu mando um link para vocês. Tem uma reportagem e tem foto. Essa cabeça, né, Socorro, ela fica lá no meio da cidade e foram construídas casas. A cabeça está lá no quintal da casa. Tem vários projetos em volta em casa e a cabeça está lá. O negócio é uma coisa. E eles não vão demolir a cabeça, tirar a cabeça, Socorro? Só estão tirando o corpo? Como que tá? Não, eles compraram essa casinha, que é da dona Ana Banana, que é uma família que todo mundo, o sobrenome é fulano Banana, porque eles vendem banana. Então, eles compraram a casinha da dona Ana Banana e vai ser o Museu da Cabeça. Então, eles vão botar as edições do livro, coisa lá sobre o livro, não sei o quê, vai ser... Eu tenho muito contato com o secretário de Cultura, com o pessoal de lá, já fui lá almoçar na casa da prefeita, essa coisa toda, né? E eles estão muito animados com a história de sair a série, até agora está empacada, não saiu nada, mas eu tenho muito contato, então estou sabendo de tudo, eles me contam tudo. Mas a demolição do corpo eu não esperava, achei que eles iam manter o que estava lá, porque estava até o pescoço, mas eles tiraram e deixaram o joelho do bichinho. Até o joelho. Mas é macabro, lá em cima é muito macabro, é muito... Dá para ver o oco exatamente onde era, porque eu vi muita foto, mas eu não tinha ido lá, mas é muito assustador. Socorro, e qual a repercussão da população lá de Caridade, né? Porque você passou a ficção para Candeia, mas originalmente a cidade lá em Caridade, onde está a cabeça e o santo.
qual que é a repercussão das pessoas, né? Porque agora você está super famosa no Brasil e na Alemanha, e nos Estados Unidos e na Espanha. E eu imagino que lá na cidade você deve ser um sucesso e eles devem amar o seu livro por trazer a história da cidade, né? Como que foi isso? Agora, é uma cidade muito pobre e muito violenta, então não tem uma repercussão com o pessoal da Secretaria da Cultura, o pessoal que trabalha lá na Paixão de Cristo, no grupo de teatro, mas na cidade mesmo, assim, da população, não. Vai ter quando se virar série mesmo, ou filme, aí vai ter, né? Se for passar alguma coisa em TV aberta, aí muda, porque realmente o livro só vira uma coisa popular se ele for para o audiovisual e é onde se consegue o maior alcance. Mas lá, infelizmente, é uma cidade muito violenta. Tanto é que é horrível, porque quando a gente bota no Google caridade, cabeça, aparece uma coisa lá de assassinato, de pessoa que tem a cabeça degolada, horrível. É uma cidade muito violenta. O interior do estado aqui está bem entregue à facção, infelizmente, né? Mas aí eles não têm muita consciência, não. Agora, se virar série mesmo, o filme, vai ser. Aí eles vão ficar orgulhosos da cabeça. Nossa, sensacional. Deixa eu abrir aqui para perguntas, que eu acho que as meninas também devem estar ansiosas. Senão eu falo a noite inteira junto com você e daí ninguém participa. Então vamos lá por o livro, para as meninas. Quem quer fazer pergunta, levanta as mãos. Vamos aproveitar a nossa oportunidade aqui com a Socorro, tirar as dúvidas do livro, as melhores partes, as frases. Muito emocionante. Quem quer falar primeiro? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos ver, tem alguém erguendo a mãozinha? Eu não estou vendo todo mundo aqui na minha tela, tá? Vamos começar com a Tati, ó. Estou vendo a mãozinha da Tati. Oi, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Então, sim, tá bom. sim. Primeiro, eu queria parabenizar a Socorro, adorei o seu livro, foi muito legal a experiência. Obrigada a Val por sempre trazer os livros para a gente, as novidades e fazer o Clube do Livro com a gente. A primeira coisa que eu queria perguntar que eu achei muito legal foi a sua experiência de ter escrito a sua tese de doutorado e o seu livro, inclusive, ser parte da tese, né? Eu acho isso muito interessante porque você coloca a importância da pós-graduação em literatura também contemplar a formação de escritor, não só formar professores, né, acadêmicos, como também que vão ensinar sobre literatura, mas como escritores também. E além dessa sua experiência, eu achei, inclusive estava até lendo a sua tese um pouquinho aqui antes, eu baixei a tese para dar uma olhada, e achei muito interessante como você explica, né, na sua própria tese de doutorado, a sua experiência na escrita e tudo mais, várias coisas que a Val colocou e que você também colocou aqui como experiência. O que eu achei mais genial foi a questão do livro trazer tantos elementos de humor, de religiosidade, questão de família, amor, né, tudo, e você consegue amarrar de uma maneira tão gostosa, né, e inesperada, porque a gente vai lendo né, aquele negócio que você não consegue parar realmente. Então, achei isso genial. E no começo, assim, você falou de críticas e tal, eu, por enquanto, não ouvi críticas ao seu livro, assim, algumas pessoas conhecidas aqui no grupo, todo mundo que eu saiba adorou o livro, mas logo no começo você falou assim, às vezes tem gente que fala que às vezes que o livro acaba rápido demais, ou que, né, aí enquanto você falou isso, eu até estava pensando assim, por que será? Será que existe uma tendência hoje em dia, assim, eu não sei se é porque os autores hoje em dia são mais ligados com a profissão jornalística, não sei, você também falou que tem a sua formação, mas dos autores mais contemporâneos, não só brasileiros, como também em vários lugares, não sei se existe uma tendência, isso me veio na cabeça, talvez uma tendência dos romances serem mais curtos, não sei, eu pensei isso daí, e se você realmente recebeu críticas quanto a isso? Porque, para mim, eu achei que a história fechou tão bem, que talvez pouco mais ou pouco menos não seria o que mudaria, né? Então, eu não sei também a impressão das outras, mas eu acho que todo mundo teve essa... Eu gostei muito, né? A leitura muito prazerosa, com um desfecho, com uma coisa inesperada, que é aquilo que a gente gosta numa leitura, mas
eu confesso que no final eu queria terminar de ler, mas não queria chegar no final para não chegar muito rápido. Então, essas são as minhas colocações. Mas parabéns, adorei. O livro é muito bom e eu já indico para todo mundo que ainda não leu. Obrigada, Tatiana. É muita coisa, vou ver se eu lembro de tudo, mas do final, o que falam é o seguinte, é que as pessoas falam, inclusive numa situação, isso eu ouvi, a forma mais enfática que eu ouvi isso foi quando eu fui fazer parte de um projeto de leitura na penitenciária do Xiru, penitenciária de segurança máxima no Espírito Santo, e eles têm aqui no Brasil, né, tem aquele recomendação do CNJ da remissão de pena pela leitura, cada livro lido, 4 dias a menos na pena. E aí eles incluíram o Cabeça do Santo nesse projeto, foi o livro que teve mais adesão de leitura dos internos, e eles pediram para me chamar, queriam falar comigo. E ela me escreveu e disse, olha, eu sei que é uma situação, né, que você pode recusar, mas que nunca tinha acontecido uma adesão tão grande, nunca tinha acontecido tanto interesse, e muito menos eles querem falar com a pessoa. Eu aceitei, obviamente, e fui. E eles disseram foram os que falaram mais sobre as coisas do final. É que eles falam, as pessoas que acham o final apressado, que queriam ver o que é que vai acontecer, como é que ele fica com ela, como é que vai acontecer com eles. Mas, para mim, o mais importante, existia ali uma coisa, para mim, o centro do livro, para mim, sempre foi ele em busca do pai. Sempre foi ele procurar o pai e a forma como isso aconteceu e tudo que ele encontrou enquanto ele buscava o pai. E que, inclusive, foi uma coisa que eu só entendi depois, porque quando eu terminei de escrever o Cabeça do Santo, foi em 2013, né? E ele foi publicado em 2014. E aí, depois, eu fui só ler, não queria escrever mais nada, estava cansada. E aí, fui ler um livro do Ian McEwan, o Reparação, e a personagem falava lá que o ramo estava lendo um livro que falava de árvore genealógica, e ela dizia que o galho relacionado ao pai dela, para as filhas dela, né, o galho relacionado ao avô das filhas dela, sempre ia ser um galho seco, porque ela não sabia nada dele. E meu pai também, sabia muito pouco dele, ele morreu quando eu era muito pequena. E depois que eu escrevi o livro, foi que eu entendi que eu estava completamente sem nenhuma consciência disso, sem ser de jeito nenhum proposital ou nada, que eu estava falando disso também, né? Do tudo que eu não sabia sobre meu pai, do que eu não tinha sobre meu pai, de memória, de nada. E aí, depois que eu escrevi o Cabeça do Santo, entendi que eu tinha escrito por causa do meu pai também, e eu tinha também essa relação de um pouco de raiva, porque ele se matou quando eu tinha 3 anos, então era uma coisa muito complexa. Assim. Uma história, não vou falar nem nisso, mas só para dizer que eu não sei nem por que eu estou falando isso. Sim, é por causa do final. Para mim, o importante, mesmo antes de entender que eu estava falando uma coisa da minha própria experiência, mas para mim o mais importante era que ele fizesse essa jornada aí jornada não, que não é nada de jornada do herói, mas é esse percurso de buscar o pai, encontrar o pai ser isso, e acontecer tudo isso. Mas a história de amor, ela acontece como uma consequência dessa busca, uma consequência feliz dessa busca, mas ela não era o principal do livro, por mais que eu seja super romântica, por mais que eu adore essa história de amor, mas não era o principal desse livro. Então, as pessoas queriam que, além de ele ter encontrado o pai, a história de amor também, ele encontrou a Rosália, então eles casaram, eles tiveram filhos, foram morar não sei onde, aconteceu não sei o quê, e para mim isso não era necessário naquele enredo, né? E aí, isso é a queixa que as pessoas fazem. Para mim, encerra do jeito que era para encerrar. Aí, sobre o doutorado, algumas pessoas aqui no Brasil já tinham feito... Bom, é muito comum em universidades europeias e americanas os cursos de pós-graduação em escrita e as pessoas terminarem os seus cursos com uma obra literária, né, e que o curso de pós-graduação, a mestrado ou doutorado, seja uma preparação para a escrita dessa obra, que o resultado desse curso seja uma obra literária. Mas no Brasil isso é considerado um absurdo, eu tive que lutar muito para aceitarem. Antes de mim, quem tinha feito isso tinha sido a Tatiana Salem Levi e a Adriana Lisboa, e o orientador delas foi o mesmo, Flávio Carneiro, ele foi da minha banca, mas uma pessoa na minha banca me trucidou do Rio, disse que aquilo ali não servia de nada, para que eu ia para a universidade se eu queria ser escritora, e eu não sei como foi que eu tive força. Assim, quem estava assistindo ficou pensando o que é que eu ia fazer depois que ela terminasse, né, de falar. Mas ela disse que era ridículo, que eu não sabe como é que eu tinha coragem de apresentar uma tese, um romance, dizendo que era uma tese, que aquilo não é tese, que tinha um ensaio acadêmico e o romance, mas o ensaio era muito pequeno, e o romance não é tese, isso que eu disse um monte assim.
E aí eu terminei dizendo para ela que ela perguntou por que eu tinha ocupado uma vaga num doutorado, numa das melhores federais do Brasil, com bolsa, se eu não queria ser professora, se eu queria ser escritora. Eu disse, mas eu quero ser professora e eu quero estar na universidade. Porque aí eu falei exatamente isso, porque em universidades americanas e europeias, isso é legítimo, isso é praticado, e é o que eu quero fazer, e foi o que eu fiz. Eu criei uma pós-graduação, primeiro na universidade pequena, hoje eu estou na Unifor, que é a maior aqui do Nordeste, do Norte, e criei uma especialização, e as pessoas escrevem, né, fazem um curso de pós, estudam literatura, com toda essa grade de professores, de matérias voltadas para quem quer escrever. E foi muito difícil ter feito isso. Esse dia foi terrível. Eu fiquei anos me sentindo impostora por causa dessa mulher. Mas aí depois passou porque as coisas foram acontecendo. Então, terminou meio que para mim isso do Garcia Marques, eu ter ido para essa oficina, virou um curso de pós-graduação que já está indo para a 6ª turma, com lista de espera e tudo mais. Então, as coisas foram fazendo sentido, se amarrando, fazendo sentido de várias maneiras. Gente, eu estou olhando aqui para cima porque eu moro aqui em frente à praia e tem o kite, pessoal do kite. E um kite acabou de voar aqui para cima do prédio. Eu estou rindo, mas eu não sei se está acontecendo alguma coisa grave, porque eu espero que ele tenha parado aqui no apartamento, que esteja tudo bem. É só para justificar porque eu estava olhando para cima, porque tem tanta sirene aqui também. Pronto, desculpa, Tatiana, eu demorei demais para responder. Não, imagina, obrigada. Eu que agradeço. A Lari quer falar, Lari. Socorro, primeiro quero dizer que eu tô morrendo de inveja desse teu ventinho aí, essa brisa assim, ó. Que nós estamos aqui na Alemanha, eu moro aqui perto de Munique, tá menos 7 graus hoje à noite vai fazer. Então eu imagino que você não tenha saudade desse inverno. Olha ali, delícia! Aqui, vamos morrer de inveja, ver a praia Vamos, em Fortaleza. Olha a ostentação. Oh, meu Deus, essa brisa, esse ar quente. Essa brisa. Que inveja. Isso, a gente sente muita saudade, pode ter certeza. A gente está morrendo de inveja aqui. A gente faz uma troca de casa, vocês vêm para cá. Mas a gente convida para vir para a Alemanha, agora, viu? Socorro. A gente pode fazer uma troca justa, tá? Você pode vir aqui ficar na minha casa e eu vou para sua casa em Fortaleza, viu? Tem uns aplicativos que fazem isso, mas é mais legal fazer com gente conhecida. A gente pode fazer isso. Então, pronto. Agora você já conhece um monte de gente aqui na Alemanha, você pode escolher. Ó, tem Hamburgo, Munique, eu tem moro bem Munique, pertinho da Münster, biblioteca onde você trabalhou também. Eu vou percorrer a Alemanha inteira. Então, eu morro de vontade de voltar a Munique. Muita vontade de voltar. Eu acho que vou chorar loucamente. Bom, enfim, queria te parabenizar também pelo livro, eu adorei, eu achei que ele é super redondo, é uma leitura prazerosa, que flui muito, os personagens também, todos super bem amarrados, e eu não senti falta desse final aí que você falou, de continuar o romance. Eu achei que o propósito mesmo do personagem principal, que aliás é o nome do meu filho também, Samuel, eu achei, ficou perfeito, não tinha que continuar, não, tinha que parar ali, um final super lindo, super feliz, cumpriu a missão dele, acendeu as 3 velas, achou a avó, e eu queria te perguntar isso, sobre a avó, que é um personagem muito enigmático, né? Da onde que você tirou essa ideia de uma avó tão, não sei, tão enigmática, ao mesmo tempo muito seca, né? Muito ruim, assim, no tratar dela, do jeito dela, mas que foi ela que foi dando todas as dicas de como salvar a vida do neto e tal, mas de uma forma, assim, muito rude. Por que você escolheu, assim, essa avó? Por um lado, tão generosa por dentro, de mostrar os caminhos para o neto, mas de uma forma tão rude de ela se mostrar, assim. A avó, a mulher sertaneja, assim, do sertão mesmo, tipo a minha avó e as irmãs da minha avó, com essa vida sofrida demais, que do jeito que eu não sei se alguém de vocês é do Nordeste, mas é porque a realidade no sertão do Nordeste é muito específica, é até diferente da realidade do sertão de Minas, por exemplo, que é um outro tipo de sertão, e a minha avó era assim, as pessoas que eu conheci do sertão precisam as mulheres se embrutecem muito, por muitos motivos.
Mas o que foi acontecendo é que eu fui precisando de uma condução para que as coisas acontecessem com ele, né? Se a mãe dele pedisse para ele acender essas 3 velas e procurar o pai e a avó, e ele fosse procurar pela avó, e assim que ele chegasse lá, ele encontrasse uma avó acolhedora, vem, meu filho, entra, eu vou lhe acolher e tudo mais, ele não iria para a cabeça do jeito que foi, ele não teria que ficar na cabeça, se ele não fosse mordido pelo cachorro, ele não teria que ficar na cabeça. Então, as coisas foram acontecendo por necessidade da narrativa. Então, eu tinha necessidade de que ele ficasse na cabeça mais tempo para que ele pudesse ouvir, para que acontecesse. Então, ele tinha que encontrar... Se ele não encontrasse a avó, ele ia embora. Se ele encontrasse a avó e a avó acolhesse ele, tratasse ele bem, ele ia ficar na casa da avó. Não ia funcionar também. Então, ele tinha que encontrar a avó, porém, ele tinha que ser obrigado a ficar na cabeça, e foi o que aconteceu com a mordida. Então, tem muitas decisões que foram tomadas pela necessidade da narrativa mesmo. Então, mais essa mulher bruta, seca, e que mesmo assim tem atitudes corretas, né? Tem as atitudes de guia que precisava ter, é muito esse padrão da mulher do sertão e da sertaneja que eu conheci. Minha avó adoçou no fim da vida, mais perto do fim da vida, mas era daquele jeito ali para pior. Mais pertinho, de assim, mais velhinha, perto de morrer, ela foi melhorando, mas era daquilo ali. Aquilo ali, para mim, eu acho normal, eu nem acho tão bruta. Eu não sou assim, mas eu acho dentro do esperado. Mas o que foi? Tu perguntou outra coisa? Foi isso. Não, fantástico, eu achei fantástico a avó, né? Porque ela choca um pouco, né? Você espera realmente que ele vai chegar na casa da avó e seja acolhido, né? Mas, de fato, se ele tivesse acabado por aí, ele não teria seguido, mas foi uma sacada genial. Parabéns. Era tudo necessidade, assim, na hora. Eita, mas o que eu faço para ele ficar lá, né? O que eu faço para ele não sair da cabeça? O que eu faço para ele ficar mais tempo? Ele tem que ficar machucado. Se ele ficasse bom, ele ia embora. Ele não tinha o que fazer lá, né? Ele ia ficar com raiva e ir embora. Depois de encontrar a avó foi bruta, aí vai. Aí não, ele precisa de alguém para estar com ele, né? Ele não conhece a cidade. Como é que ele vai começar a fazer as pontes entre quem é quem, né? A voz que está rezando e a pessoa real. Tudo isso ia aparecendo. Tem um planejamento e tem as coisas que acontecem quando está escrevendo, né? Porque tem isso que a Valéria falou no começo, de fazer as fichas e tudo mais, mas tem coisas que surgem na escrita. Referência de viagem, né? Cabo Verde foi uma referência de uma coisa que aconteceu enquanto estava escrevendo. A música que ele escuta é uma música que existe, da Mayra Andrade, que eu fui 2 vezes a Cabo Verde enquanto escrevi o livro, e isso me marcou. Então, tem coisas que são do planejamento, tem coisas que são da vida. Assim, aquilo ali, o que está ali, é o que aconteceu, o que eu vivi nesses anos, são resultados aí da minha vida inteira e desses anos em que eu passei escrevendo o livro. Né? Ali tem... Só que não é assim, a minha avó, o meu pai, não é desse jeito, não são, mas são referências que hoje eu entendo, hoje eu posso falar associando a uma pessoa a outra, mas na época da escrita, e eu nem quero falar que é isso. Essa pessoa é porque... eu nem quero dizer que é influência ou é diretamente alguém. Mas vai sair sempre, os personagens vão sair sempre da cabeça de quem escreveu, e isso é inevitável. São as pessoas que eu conheci, as decisões que eu fui tomando e tal. Alguns são personagens criados, outros totalmente criados, outro influenciado. Então, isso vai variando muito, acontece muita coisa no percurso também. Deixa eu fechar aqui. Genial, faz todo sentido agora, né? Quando a gente começa a analisar o fato da avó, claro que ela não podia acolher ele, né? Senão a trama não ia se desenrolar até ele chegar lá na cabeça, né? Genial. Karina quer perguntar? Oi. A Socorro sumiu, agora apareceu de novo. Não, aparecia. Achei muito legal essa conexão aí que você fez, né, com a avó. E eu sou baiana, então eu tinha uma avó assim também que foi ficando mais doce, né, mais quando estava mais velha, mas era uma avó bem bruta. Foi uma mãe também bem bruta, então não foi algo assim que me assustou ter lido, né, sobre isso. Eu queria te agradecer por ter escrito esse livro, Socorro. Eu fico assim muito encantada, muito assim, sabe, encantada, não, me faltou até agora a palavra, porque eu gosto assim da leitura que
que me remete assim a coisas que eu já tinha esquecido ou que me provocam sensações no corpo, sabe? Então, e a sua leitura, a leitura do seu livro foi uma dessas. E eu me lembrei de algo da infância que era de uma senhora que tomava conta de mim, que ela era da roça, sabe? Então, aquele povo da roça tinha muitos causos para contar. E eu lembrei dessa senhora, e que ela contava muitos causos. Eu lembro até que uma vez minha mãe falou que ia proibir ela de contar causos, porque estava deixando a menina com a criatividade muito, muito aguçada. E ler o seu livro foi assim, estava aquela sensação de estar escutando, estar ouvindo um caos, assim, daquelas coisas assim que na realidade, ai meu Deus, isso não pode ter acontecido, mas foi real, né? Então foi... E eu não conhecia a história por trás disso, né? Eu sabia da existência do livro, sabia da sua existência, mas nunca tinha lido e nunca não sabia da história por trás, que realmente existe, né? Essa cabeça do santo. Então, foi assim uma viagem ao passado, né? E eu li o seu livro com muita pressa, e eu não queria ler com pressa, porque eu não queria que acabasse, né? Porque eu estava pensando também, eu vou deixar para ler mais um pouquinho quando estiver chegando perto do encontro, para não perder as memórias, mas impossível começar o livro e não querer terminar logo, né? E para mim também ele foi bem redondinho, não senti falta, não senti que foi um final apressado, né? E assim, na minha fantasia é que o Samuel, ele na verdade ele foi em busca do pai, né? Porque ele queria matar o pai, né? Então, com aquela raiva, né? Mas eu acho que, na verdade, ele foi justamente em busca desse amor interrompido, né? Que o pai, o pai ter abandonado ele, né? E a mãe. Então, e no final ele encontra o amor, né? Então, para mim foi assim, tudo bem redondinho. E outra coisa assim que eu achei incrível foi o nome da Madeinusa, que eu ficava pronunciando, né? Que nome é esse? Que nome esquisito, né? Mas você explica, no livro explica, né? Que é Made in USA. Eu falei, meu Deus, como que você chegou nesse nome, né? Achei incrível, achei incrível. Bom, não, o nome é verdade, é de uma criança do interior, nem foi invenção minha, não. É verdade essa história, lá de Nova Olinda. Foi uma mulher que viu na caixa o nome, aí viu separado, ela disse que eu vi Made in USA, aí eu só fiz juntar. Achei muito incrível, muito incrível. Então, só tenho a agradecer. Obrigada, Karina. Que bom, então. Eu acho ótimo quando as pessoas dizem que leu rápido, que não conseguiu parar de ler, né? Porque deu muito trabalho fazer as engrenagens de um capítulo para o outro, que era justamente para a pessoa ir para o próximo, né? Não desistir. Então, era o tempo inteiro uma negociação ali de entregar o suficiente para a pessoa querer continuar, né? Isso você conseguiu. Com certeza, sensacional, porque eu não sei vocês, mas à medida que vai seguindo os capítulos, logo no começo, né, quando ele vai cumprir aquela função que a mãe dele meio que obrigou, né, e isso é muito normal, assim, na minha geração também, na nossa geração de cidades católicas, que vai em romaria. Eu, por exemplo, como criança, eu sempre ia para Aparecida do Norte, na Nossa Senhora da Aparecida, então a gente sempre ia de ônibus, fazia excursão, ia lá acender uma vela. Então, assim, eu achei sensacional a narrativa, né? Ele foi cumprir essa vontade da mãe em busca do pai e conhecer a avó. E à medida que ele foi cumprindo essa promessa, ele foi encontrando também aquilo que ele não teve, né? Porque a raiva que ele tinha do pai, no fim, ele encontrou o pai e com o fato dele cumprir o desejo da mãe, ele foi encontrando também a felicidade dele, né? Apesar dele não acreditar, né? Tem uma parte aqui do livro que eu achei muito emocionante, eu faço questão de ler, que é quando, depois que ele já tinha descoberto a voz, eles começaram a fazer toda a conexão da voz, lá no capítulo Contas, que ele não acreditava mais que ia encontrar Rosário, né? Depois de tanto sofrimento. E todo, também você colocou muito bem, Socorro, a questão política da própria cidade, né? Os interesses políticos da própria cidade, que não queria que retornasse
todo aquele turismo religioso, porque o prefeito com certeza estava embolsando toda a grana lá daquela cidade. Mas, enfim, não quero entrar nesse assunto. O que eu achei sensacional é que ele era desacreditado de tudo aquilo, né? Do próprio pai, da própria avó, foi cumprir a promessa da mãe e ele deu sorte de se apaixonar por essa voz. E aí, em determinado momento lá, que ele está falando eu acho que é com o Chico, lá na página 155, né? 154. Não é fácil assim, Chico. Ele não vai sossegar nunca, né? Falando do prefeito que queria expulsar todo mundo. O negócio dele é expulsar todo mundo e vender o terreno de Candeia. E Rosário? Ah, aliás, a minha mãe se chama Rosária. Então, esse nome para mim não é estranho, porque minha mãe se chama Rosária e eu já ouvi algumas pessoas que têm o nome de Valério. Então, Rosário e Rosária já estava no meu vocabulário. Aí ele diz, e Rosário, o que é que tem? Não quer encontrar Rosário? O Chico falando, né? A cabeça está cheia de bomba. Como é que eu posso entrar lá para escutar notícia dela? Acabou o Chico Coveiro. Não nasci para final feliz. Nossa, isso partiu meu coração. Final mesmo, Samuel, é só quando eu baixar teu caixão na cova. Ainda dá tempo. Tu sonha muito, Chico. Foi a morte que me ensinou. O tempo de sonhar é em cima da terra. Isso aqui é emocionante, porque ele, não é que ele não desistiu, mas ele foi cumprir a promessa da mãe e tudo foi se encaixando para que ele encontrasse. Eu juro que para mim foi assim, surpreendente. Eu queria que de alguma forma ele encontrasse a Rosário, mas eu ainda não sabia como. Então eu estava assim, desesperada, porque eu queria chegar no final. E daí, a hora que aquele moleque roubou tudo aquilo, eu falei, não, pelo amor de Deus, que esse moleque roubou a roupa, a carteirinha e todos os telefones? Mas, enfim, sensacional, assim, genial. Deixa eu chamar a Fê aqui. Essa frase é a que o pessoal mais comenta e copia e fala, é a frase do livro mais falada. E esse livro acabou sendo uma história de redenção dele mesmo, né? Ele acaba sendo muito claro que ele... eu não sei se hoje em dia eu faria uma coisa tão... Acho que hoje eu sou um pouco menos sei lá, menos... Não é ingênua, mas, enfim. Mas eu acho que é um... eu estava dizendo? Não, eu acho que essa frase é muito a síntese da ideia governante do livro, né? Da chance... Das chances de recomeçar serem sempre possíveis, né? Para o pai dele foi possível, para ele foi possível, para Rosário foi possível, que as chances de recomeçar, mesmo para quem tem uma vida muito ruim, de muito sofrimento, esse recomeço é sempre possível. E aí, você falando isso agora, quando você estava falando, eu estava pensando que o livro O Oração para Desaparecer também é recomeço. Também é exatamente uma história de uma pessoa que pensou que estava morta. O Samuel pensou, no começo do livro, ele começa pensando que a vida acabou ali, porque ele perdeu a mãe, e a única coisa que ele quer, né, ele já está completamente dormente até da dor, ele vai andando a pé e ele não calça o sapato e tal, e a única coisa que ele quer é vingar a pessoa que ele acha que foi o causador de tudo isso, que é o pai. E depois as coisas vão se mudando para ele, vão acontecendo para ele, se modificando na vida dele de uma maneira que ele nunca podia esperar, que nunca podia ser prevista. Uma amiga minha estava falando comigo esses dias, ela perdeu a mãe, ela estava dizendo que a memória mais feliz que ela tem com a mãe dela foi no dia da formatura, que elas estavam indo para a formatura e estava chovendo aqui em Fortaleza, quando chove é chuva torrencial, e ela quebrou o sapato no caminho, e aí ela ia chegar atrasada, o sapato quebrou, e elas tiveram uma crise de riso absurda, entraram na primeira sapataria, compraram um chinelo horrível, uma sandalinha baixa horrível, e elas morrendo de rir, porque ela estava sem dinheiro, o dinheiro que dava era para comprar essa sandália, e ela foi com essa sandália, a mãe dela dava o pé dela e tinha crise de riso. A memória mais bonita que ela tem é uma memória que é uma coisa que nunca poderia ser planejada. Porque, meu sonho é fazer uma viagem com minha mãe para lugar tal, aí planeja, compra, vai, isso é uma coisa planejada que é uma felicidade, mas essa felicidade de rir, essa cumplicidade, quebrar o sapato, trocar o sapato, comprar o sapato feio e ir para formato, isso tudo é uma coisa que acontece, são felicidades que acontecem de outra maneira, né? Que foi o que aconteceu com ele, ele não tinha como prever nada daquilo ali, todo aquele percalço, tropeço, não tinha como prever. Eu estou falando demais, eu disse que ia responder mais rápido.
Ótimo. Pode continuar falando que a gente tem bastante tempo. Só precisa ver o seu tempo, né? A Fer quer falar e depois a Tem Júlia. alguém com a mão levantada aqui. Ok. Obrigada, A Socorro, Júlia, por Ana. participar aqui no call com a gente, é uma honra. E eu sou uma fã de Fortaleza e das praias do interior do estado de Ceará, e na época da Copa eu tive a oportunidade de ser voluntária aí. Eu escolhi Fortaleza como sede, e na época eu tive a chance de conhecer muita gente que estudava na Unifor. Então, quando eu soube que você dá aula lá agora, eu fiquei só pensando que sorte dessa nova geração de ter uma pessoa tão inspiradora, e parabéns. O segundo comentário que eu queria fazer é sobre uma frase que eu li na página 97, perdida aqui no meio de tanta coisa interessante, é que nem toda saudade é triste, e cada um lê o livro com os olhos daquilo que lhe falta ou que está precisando na hora, e naquele momento ler aquela frase, para mim, foi algo tão forte, tão marcante, que está aqui guardado entre as anotações do livro. E, por último, um comentário, uma pergunta para você. Logo no começo, no capítulo chamado Cícero, na página 45, tem outra frase que eu achei bem interessante, que diz: quem tem fé nunca está só. E aí, no fim, tem a música do Roberto, a Força Estranha. Eu queria, por favor, te pedir para comentar como é que você trouxe essa coisa da música, dessa letra que é tão forte e que atinge tanta gente no Brasil, para o seu livro. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Fiz alguma coisa errada aqui. Estão ouvindo, é? Estão ouvindo? É que eu mexi em alguma coisa errada aqui, modo de segurança, não sei o quê. Mas muito obrigada. Não está aqui. Essa música é a música que tocou por coincidência no nascimento da minha primeira filha, da Beatriz, né? Eu fui para o hospital e eu queria ter parto normal, sem anestesia, sem nada, não sei o quê, e aí troquei, o médico não fazia, eu troquei de médico, aí o médico demorou a chegar, aí chegou quase na hora do parto, eu disse, desculpa, porque eu estava gravando um CD, me deu vontade de gravar um CD do Roberto Carlos para esse parto, e aí a Beatriz nasceu com o CD do Roberto Carlos e tocou exatamente essa música. Então, eu fiquei muito com essa música na cabeça, a letra é do Caetano, e eu fiquei muito com essa música na cabeça, e na época do que eu estava escrevendo, ou eu escutava ela, ou eu escutava a Mayra Andrade, né, que é a que inspirou a voz lá que canta, que inspirou a Rosário. E aí, chegou num ponto que eu acho que tinha tudo ali, que tudo convergia para eu colocar, para a música acabar aparecendo no livro. Foi uma coisa... O livro é todo tem muitas coisas que são colagens de situações, né, de experiências, mas eu acho que cabia muito ali para aquele contexto dele, com o Aécio, com o amigo, de pensar que existe, que é uma coisa que move o livro, né? Vai existir sempre algo invisível, inominável, regendo as coisas. Que é preciso acreditar que esse algo vai fazer a melhor escolha, né? Porque quando esse algo aparece, surge, movimenta a vida, é preciso acreditar que ele vai fazer a melhor escolha. E era isso isso eu acho que é o que movimenta toda a engrenagem do livro, é que tudo vai... aconteceu isso, essa desgraça, tal, mas existe uma coisa para acontecer com ele a partir dali, e a gente tem que confiar nessa força aí que de alguma maneira está fazendo com que essas pessoas e essas situações, as pessoas se encontrem, essas situações aconteçam. Acho que foi muito essa fé, assim, era uma época de muita fé para mim. A Júlia quer falar, Ju? Oi, boa noite, boa tarde. A minha pergunta, ela não é relacionada ao livro em si, mas sim a sua experiência agora enquanto professora dessa especialização. Como você vê essa nova geração de escritores hoje em dia no Brasil, de escritores contemporâneos? Como você vê, como você acha que esses novos escritores, eles... Eu vou tentar melhorar meu pensamento, mas é porque eu acho que A Cabeça do Santo, ele tem um enredo, ele tem uma trama muito fechada, e você consegue perceber que você pensou muito bem na construção dos personagens, na construção da narrativa. E em alguns outros livros contemporâneos não tem essa construção ou esse enredo fechadinho
né, como é no Em Cabeça do Santo. E eu queria eu queria Não, estou te saber entendendo a opinião, perfeitamente. Eu estou entendendo muito bem. enquanto professora que está formando novos escritores, como você assim vê essa nova geração de escritores que estão sendo formados? Ai, Júlia, é muito complexo. Mas essa tua pergunta é uma coisa que está martelando na minha cabeça todos os dias. Tem uma coisa, quando eu publiquei o Cabeção em 2014, o panorama da literatura brasileira era completamente diferente do que é hoje, completamente diferente mesmo. Então, o que acontecia era que, na época, existia um tipo de literatura sendo feita, muito urbana, histórias urbanas, contemporâneas, escritas por homens do Rio, de São Paulo, e nas grandes editoras, que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu estava fazendo ali. Então, o Cabeça do Santo chegou na contramão de tudo que estava fazendo sucesso, de tudo que tinha esse. Tanto é que ele não foi um livro que ele hoje é mais lido e mais vendido do que era quando foi lançado, porque ele foi lançado numa época em que não era esse tipo de história que estava sendo valorizado, elogiado, estudado na universidade e tal. Então, para algumas pessoas, parecia uma volta para o regionalismo, uma coisa que nunca me foi nenhum problema, nem ofensa, de jeito nenhum, porque como eu estudei a Raquel de Queiroz, eu estudei muito os regionalistas, as duas gerações principais, né, de 45, e acho que é um dos grandes momentos da literatura brasileira é essa safra de autores do Nordeste que migraram e que publicavam pelo Zé Olímpio, né, Zé Lins do Rei, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, um pouco o Guimarães Rosa, que era de um outro sertão, né, que não era nordestino, mas era o sertão de Minas, mas é uma estética semelhante de linguagem, de pensamento, de tudo, enfim. Então, chegou nessa época muito diferente. Aí, desses anos para cá, eu comecei a fazer essas oficinas a partir de 2009, e foi crescendo, fui fazendo mais oficina, virou especialização, virou esse curso e tudo, mas aí um pouquinho antes da pandemia, virou um boom, tem muita oficina acontecendo. Então, o resultado é que é muita gente escrevendo, muita gente publicando, muitos livros saindo todos os meses, muitas editoras novas surgindo, muitas livrarias surgindo, isso tudo é ótimo, é maravilhoso. As pessoas não têm mais mulheres podem publicar, mais mulheres negras podem publicar, mais histórias com mulheres negras, com casais de homens, casais de mulheres. As pessoas podem... Mais histórias vindo das comunidades, mais histórias vindo de onde nunca vieram, de onde nunca puderam vir, né? O acesso à publicação no Brasil foi elitista até agora, os últimos, sei lá, vamos botar aí, talvez, 5, 8 anos. Coincide mais ou menos com o lançamento do Cabeça do Santo. Então, tem um lado muito bom nessa abertura, nessa multiplicidade, e tem um lado que eu acho muito ruim, que é isso que você falou. As pessoas estão muito mais preocupadas, em muitos casos, com essa legitimação, aparição como escritor, do que com o próprio fazer literário. Porque, para mim, pelo menos, é muito demorado, e é um pedaço... Um dia eu estava falando aqui para o Júlio, meu namorado, o livro que eu vou lançar, e o Cabeça do Santo também, ele tem ali dentro um pedaço da minha vida, da minha carne, inclusive, do sangue, daqueles anos, de tudo de bom e de ruim que aconteceu naqueles anos, as coisas boas, as viagens das pessoas, mas também... Então, é muita entrega, é muita entrega, e é uma entrega de uma vida inteira. São muitos anos de dedicação, Então, para mim, é muito sério lançar um livro, escrever um livro, é uma coisa, para mim, seríssima, gravíssima, muito grave. E eu não vejo assim, e ao meu redor eu não tenho visto a coisa acontecer da mesma forma. As pessoas escrevem rápido, publicam rápido, esperam sucesso rápido, e esperam muito mais esse glamour de se dizer escritor, de publicar, e não é assim. O prazer desse processo de escrever e de publicar, ele deve estar primordialmente na escrita. E aí as coisas que vêm depois são todas coisas ótimas que vêm depois, mas que deveriam estar numa escala de importância menor. Então, essa pressa, eu acho que isso acontece em todas as profissões, vão sempre existir aqueles que se dedicam mais e aqueles que entram ali pela borda assim, da coisa e vão buscar mais essa visibilidade do que o aprofundamento do trabalho. Então, o que eu vejo é muita gente talentosa surgindo, muito boas histórias surgindo, mas também muita pressa, muita ansiedade, muitos equívocos,
Mas, eventualmente, sim, tem um livro, não sei se alguém aqui é da literatura, né? Mas tem um livro. Tá bom. Acho que cortou. Vamos esperar o Socorro voltar. Voltou, Socorro. Voltou? Eu parei Isso. onde? Você ia falar dos livros. Mostrar algum livro? Tem um livro do Harold Bloom, que é A Angústia da Influência, em que ele fala que todo o processo histórico da literatura, em vários idiomas, ele passa por momentos em que existem muitas pessoas escrevendo e poucas vão perdurar. Hoje existe um grupo X de pessoas escrevendo, mas daqui a 10 anos, dessas, vamos, sei lá, 1000 pessoas que estão escrevendo e publicando, só algumas vão ser lembradas 10 anos depois, 20 anos depois. Então, esse é um movimento natural. E é bom que as pessoas possam escrever mais, publicar mais. Só que, como eu estou no olho do furacão, eu sou uma professora de curso de escrita, e eu estou no olho do furacão o tempo inteiro vendo tudo, né, tendo contato com as pessoas, eu vejo com preocupação até pelas pessoas que, às vezes, desperdiçam talento e desperdiçam tempo na busca do contrário da literatura. O contrário. Assim. Tudo que a literatura deve ser é relação com a palavra, e com essa vida manifestada aí nas palavras. E o resto é o contrário disso, é tudo que tira a gente da literatura, inclusive, né? Que é essa coisa da vaidade. Eu falei para vocês no começo, eu não tenho nenhum problema que falem mal do livro, que critiquem o livro, que não gostam do livro. Às vezes, quando eu vejo alguém respondendo, criticar alguma coisa, eu vou lá e concordo. Teve uma moça que botou assim, não gostei desse livro, Dias Gomes faria melhor. Aí eu respondi, eu também acho, se o Dias Gomes pegasse essa cabeça do santo, ele ia fazer uma história muito melhor, lógico. Porque eu tento desatrelar, assim, eu fiz o que eu pude fazer no ano de 2013, quando eu terminei de entregar esse livro, e vai ser isso. E as pessoas têm o direito de gostar e de não gostar, assim como eu tenho o direito de detestar vários livros, inclusive livros que fazem sucesso, que todo mundo gosta. Então, eu faço um esforço imenso para fazer entender como um trabalho e como uma coisa muito, muito séria, muito grave mesmo. Tipo o site Choquei. Não sei se vocês têm Twitter, o Choquei fica um site de notícia daqui, que é tudo, todas as notícias é grave, aí é uma besteira bem grande. Mas eu acho grave de verdade. Escrever um livro, lançar, para mim, é um trabalho que consome sangue. Obrigada. Deixa eu pegar o gancho, Socorro. A Ana, ela está aqui viajando, ela entrou algumas vezes já e saiu, e ela tinha me deixado 2 perguntas. Uma eu já fiz no começo e a segunda pegando o gancho, né? Do seu livro. Como você falou, assim, é nítido, né? A gente percebe a qualidade, os fatos, a narrativa, a qualidade dos personagens, né? Eu fiz a lista de todos os personagens, a conexão de todos eles, alguns surpreendentes, outros melhor ainda. E você conectou a história, tem a pergunta da Ana que eu queria voltar, regional, né? Com a crença nordestina, com a crença dessa população, né? Religiosa, que faz romaria para essas cidades de santo. Eu mesma já tive essa experiência de criança de fazer excursão para Aparecida do Norte. Eu dou valor nisso porque eu vivi nisso também. E aí a Ana perguntou, o seu livro, aliás, parabéns, foi publicado em inglês, né, nos Estados Unidos, e foi indicado, eleito um dos melhores livros para adolescentes pela Biblioteca Pública de Nova York. Então, parabéns. É um livro aclamado também no exterior. Foi publicado em espanhol. E... Ok. Sai esse ano. Em espanhol vai sair agora em 2023, no México. Vai sair. Então, saiu em inglês e vai sair em inglês nos Estados Unidos e na Inglaterra, saiu na França. Aí, esse ano, eu vendi para a Itália, vai sair ano que vem, e espanhol já está traduzido, também vai sair ano que vem. Mas até agora tinha sido inglês e francês. Que legal. Vamos trazer para a Alemanha para você vir aqui visitar e autografar todos os nossos livros. Eu já mataria, eu já pedi a ele o contato dos tradutores de todo mundo, para ver se eu consigo para a Alemanha. Sim, ele está aqui, exatamente. Eu, infelizmente, não participei. Mas qual foi a repercussão? Você teve um retorno? Como foi para traduzir isso? E como que qual foi o feedback deles, né? De ver essa crença, porque isso é uma importância, né, para a gente, de várias religiões ou várias regiões do país. Cada país tem, cidade ou interior tem a sua crença, né? E levar isso para o exterior, como que foi visto isso? Porque é bem regional mesmo, é bem brasileiro, é bem contemporâneo, é tudo de bom. Então, qual foi a reação desse público lá? Para o inglês, né, foi nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele foi publicado como YA,
como Young Adult. Ele é para o público jovem. Então, eles estão em selos de editoras e selos dentro da editora. Na Inglaterra é a Rothke Books, que é uma editora só de livros YA, e nos Estados Unidos é na Penguin Random House, mas no selo também YA. E aí, por isso que os prêmios... Só que aí é uma loucura, porque ele foi finalista de uma premiação em Los Angeles, do Los Angeles Times Book Prize, de livros em geral. Então, ele foi finalista um dos 5 melhores romances, aí nem era na categoria YA e nem era na categoria livros traduzidos, era concorrendo com os americanos, ganhou um autor americano. Mas aí ele teve em inglês, ele teve essa recepção mista, mas nos Estados Unidos foram muitas coisas. A editora americana, ela ficou de vez em quando ela mandava mais uma coisa, a biblioteca tal, mais uma coisa, o não sei o quê, lá tem muitas associações, né, de leitura, de bibliotecários, não sei o quê. Então, além desse da Biblioteca Pública de Nova York, foram a Associação Americana de Bibliotecários, escolher o melhor do ano, o estrangeiro do ano, não sei o que, tem várias coisas. Eu, inclusive, precisava até voltar para isso, para fazer uma lista atualizada. Mas foi uma repercussão muito boa nos Estados Unidos, nesse contexto de bibliotecas, de premiações. Na Inglaterra, menos, não foi tanta repercussão. Agora, na França, ele foi publicado por uma editora pequena, francesa, e circulou como um livro, como um romance adulto estrangeiro. E eu passei 15 dias fazendo um circuito de 11 eventos na Feira do Livro, em livrarias pequenas, uma livraria só de livro de viagem, de coisas de viagem, uma livraria independente, não sei onde está. E a repercussão na França, saiu resenha no Libération, saiu resenha no Le Figaro, foram muitas resenhas em revistas especializadas, e a crítica francesa foi absurda, eu não acreditava. Eu não acreditava no que eles estavam dizendo, porque era uma comparação com o melhor da América Latina. Eles me viam, primeiro, que a crítica francesa me viu como uma latino-americana, não só brasileira, mas me viu dentro do contexto da literatura latino-americana. Obviamente, comparação, um paralelo com Jorge Amado, com Garcia Marques, é impossível de não ser feito, né? Mas a crítica francesa falava, assim, de uma volta da literatura brasileira ao seu melhor, que era Jorge Amado, e que contava histórias, que voltou, era como se, teve uma crítica que eles falavam assim, que voltamos a ter histórias brasileiras, foi possível voltar a ler história brasileira. E uma das livrarias que eu fui, aliás, nas livrarias que eu ia, tinha uma coisa, vocês veem isso na Alemanha, provavelmente, mas aqui a gente, agora que começou a ver com as independentes, mas eram livrarias pequenas, travou de novo, e o próprio dono da livraria que lia o livro fazia a apresentação. Então, teve um senhor de uma livraria que eu fui, que ele falou isso, que ele lia tudo que chegava dos estrangeiros, que ele gostava da América Latina, porque ele era um fã do Cortázar, o Cortázar morou na França, não sei o quê, e ele esperava, ansioso, que alguém algum dia voltasse a fazer, que ele voltasse a ter o prazer que ele tinha quando ele lia os latino-americanos, o Cortázar, o Obá. Então, foi muito, 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 muito absurda a qualidade da crítica francesa, de positivo, né? Então, vai diferente. Aí eu não sei como é que vai ser quando chegar no México, quando chegar nos leitores, ou vai ter um reconhecimento, ou não, ou vai ser só mais um livro que tem um universo, uma semântica parecida. Já na Itália, eu acho que tem um eco, porque o neorrealismo italiano é muito isso, né? Muito parecido com o que tem ali, né? Poderia ser uma história, essa cabeça poderia estar numa cidadezinha da Itália também. Poderia muito bem ser um filme, um livro neorrealista italiano, vai nesse caminho. E aí vamos ver, eu quero muito que ele se espalhe, e eu vou observar a diferença da recepção. Nossa, muito, muito legal receber esse retorno, porque eu não tinha achado que estava publicado também na França e teve muitas boas críticas. Que bom, parabéns, porque realmente é um livro de qualidade. E você só pode se orgulhar mesmo de estar representando a nossa literatura brasileira, de qualidade, de conteúdo regional. Assim, eu já estou aqui ansiosa para o seu próximo livro, Oração para Desaparecer. Quando que vai ser lançado? Você já tem data? Eles iam lançar no primeiro semestre, agora é só outubro. Esse ano? Terminando a revisão. Ano que vem? Ano que vem. Outubro, ano que vem. 23, Bom, mas a gente já pode planejar.
Pode planejar o clube já. Eu estou terminando a revisão ainda, mas eu quero entregar o mais rápido possível, tá? No máximo em janeiro, e eles disseram que só sai em outubro do ano que vem. Vou deixar acontecer do jeito que for para ser. Que legal, parabéns, Socorro. Assim, é um livro sensacional, cheio de conteúdo, com conexão, essa coisa da regionalidade, né, da nossa cultura brasileira, né? Isso representa muito e eu tenho certeza que isso para outros países é de um significado, né? Como você mesma disse, é de cultura e história brasileira, de qualidade, né? E é muito legal isso que você também preza, né? E você, como comentou, para os autores novos. Porque realmente eu também tenho lido bastante coisa contemporânea e já vi muita coisa superficial, assim. Eu não sou uma crítica literária, eu gosto muito de ler. Nós temos o nosso clube do livro aqui, mas a gente sabe que, infelizmente, tem alguns autores e autoras na modinha que tá superficial mesmo, não tem muito conteúdo, infelizmente. Mas na modinha eles são... é bom demais. É isso mesmo. Na modinha mesmo. Porque logo passa. Agora eu fiquei curiosa, porque agora está gravando, não podemos. Você está gravando, não posso falar. Depois a gente conversa. Mas assim, olha, eu só posso te falar uma experiência assim muito legal de estar aqui com você. É um livro maravilhoso. Se depender de mim e de todo mundo, a gente vai estar indicando, dando de presente. Assim, essa contracapa e a capa, né, que mostra mesmo o nosso país, a nossa região. Eu já estive em Fortaleza há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2006, antes de eu vir para Munique. Amei Fortaleza. Eu já nem sei mais onde nós ficamos, fiz vários passeios aí. E agora, que legal, tem você, nossa autora favorita aqui do Clube do Livro. Convido você para vir para a Alemanha. Quem sabe, né? O próximo livro você vem pessoalmente aqui, viu? O Itamar tá lá, tá aí, né? E ele tá me mandando as coisas, acompanhando. Eu tô louca. Eu disse, Itamar, depois pega todos os contatos das editoras que eu vou... Porque o Torturado ajudou muito o meu livro. Né? Porque ele fala sempre de mim, a gente é muito amigo, e porque essa temática do Torturado, acho que muita gente passou a conhecer o livro por causa do Torturado. Então, eu disse a ele, tu pega os nomes das editoras e tradutores, faz a lista, me dá, que aí eu vou só na cola. E ele também lança livro novo ano que vem, o Itamar. Viu? Não sei se vocês já leram por aí o Torturado, mas ano que vem ele vai lançar um livro novo. Já lemos, mas não tivemos a honra, porque eu sou muito cara de pau, sabe? Eu entro lá no Instagram, quando eu tô vendo todo mundo lá, a gente escolhe o livro, o não a gente já tem, né? E eu não desisto fácil, eu fico mandando mensagem, eu pergunto, eu convido. Então, assim... Pois é, eu peço até desculpa porque eu não respondo, eu vi que tinha umas mensagens que eu não tinha respondido, mas é porque a minha filha briga comigo, porque eu sou péssima com as mensagens do Instagram, às vezes eu não vejo, são duas partes, né, e eu fico dando perdido nas pessoas, mas quando eu prometo, eu participo mesmo. É isso aí, tá vendo? Eu tinha certeza, falei, eu não vou desistir, e a Socorro falou que vai, ela vai participar, assim. Muita gratidão, Socorro, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês todos. E para nós foi uma experiência maravilhosa de estar aqui, realmente, do outro lado do mundo e ter essa oportunidade de falar com os autores, autoras do livro. Então, agrega muito nas nossas discussões, toda essa interpretação do livro, o conteúdo da escrita, assim, eu acho sensacional. Então, de todo o meu coração, eu queria agradecer. Acho que todo mundo aqui está muito agradecida também. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu tenho já que sair, mas aí se alguém mais ainda dá tempo de fazer uma perguntinha, se tiver mais alguém. Senão a gente já pode encerrar, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta. Vocês estão vendo se tem alguém com a mãozinha erguida? Porque minha tela está pequena aqui, não estou vendo todo mundo de uma vez. Deixa eu ver aqui. Tem a Ana e a Neuza, Val. Para falar? Então, a Ana e a Neuza. Neuza, você quer falar? Eu não estou vendo a Ana e a Neuza, porque elas não estão nem com a câmera ligada, ou elas estão? Não, também não vejo daqui, não. Por isso que eu não estou vendo elas com mãozinha erguida. Elas acho que não estão com a câmera. Ana, você quer falar? A Ana voltou aqui. Não, a Ana não quer? Eu não consigo. Eu não sei o porquê, mas eu não consigo falar. Mas está tudo certo. Você está me escutando? Sim, a gente está ouvindo. Quem está falando agora? É a Ana quem está falando. Oi, Ana. Eu estou vendo a outra Ana, Ana Ehrman.
Não, essa é a Desculpa. Ana Schulze, aqui da Alemanha. Então, Mas vamos lá. não, eu não tenho nenhuma pergunta. Na Não verdade, tem? eu só queria me apresentar, porque eu entrei já tarde, eu me confundi com o horário, entre o horário Brasil e Alemanha, e no fim entrei, já havia começado a reunião, e por acaso essa mãozinha ficou aí, ela não quer sair. Eu não sei Não o que tem fazer com ela. problema. Tá ótimo, Ana. Obrigada. Mas um Depois você prazer recebe... conhecê-las. Obrigada, querida. Depois você recebe o link da nossa gravação para assistir novamente, da parte que você perdeu. Deixa eu ver se a Muito Neuza quer falar, obrigada. então, rapidinho, para a gente encerrar e a Socorro conseguir sair em tempo. Neuza, você está no mudo. A Neuza, é verdade, a Neuza tem que Consegue me Neuza. ouvir? acionar. Agora, deu Sim? certo. Deu certo? Bem, boa tarde, estou adorando a conversa de vocês e parabéns pela Val e pela Socorro, adorei, fico muito feliz de ter uma representante brasileira no exterior, né? Isso engrandece a nossa nação. E a Socorro falou ali se teria alguém da área de literatura. Eu sou professora também, fui professora na universidade aqui no Rio Grande do Sul e também de literatura. Fiz meu pós na Unicamp em literatura e eu gostaria de saber um pouquinho assim sobre sala de aula, já que tu comentou, né, se alguém era professora. Atualmente, em sala de aula, os alunos, eles têm resistência à literatura do livro físico ou eles aceitam bem ou preferem ler no digital? E se tu recomendas assim livros para os alunos, em média quantos livros talvez, se fosse numerar assim, por semestres, tu recomendas e os alunos leem, ele acompanha a leitura, eles têm prazer na leitura ou tu nota que eles estão fazendo uma universidade só para ter uma graduação? Neuza, a minha situação na universidade ela é muito peculiar, porque eu sou professora só na pós e eu dou aula em dois lugares, ou no mestrado em Direito, que não tem, é um mestrado bem da área do direito mesmo, mediação de conflitos, Sim. E é bem diferente da literatura, mas eu dou aula de literatura lá para ajudar o pessoal na dissertação e tal. E dou aula coordeno, né, e dou aula na especialização em escrita. Então, na especialização em escrita, as pessoas já vão muito interessadas em literatura, já são leitores, as pessoas compram, sim, livro digital, mas muita gente gosta de ter o livro físico, pedir autógrafo, buscar o livro, mas é um público muito específico, é uma bolha de pessoas, né, como vocês aqui, pessoas que já gostam de literatura, que já se envolvem com literatura. Mas na graduação em geral, o que eu tenho visto dos meus amigos que trabalham na graduação e até no ensino médio, até a experiência com minha filha que está na graduação, é muitas diferenças. Tem um prejuízo muito grande na juventude, com um prejuízo de formação leitora mesmo, né, que vem dos problemas da nossa escola, da escola brasileira, da formação de professores no Brasil, mas tem, por outro lado, a internet, e que as pessoas culpam muito a internet pelo afastamento do jovem, da leitura e tal, mas, ao mesmo tempo, é a internet que é o grande motor da literatura hoje. Os clubes funcionam de forma virtual e que tem Instagrams, e os Instagrams dos bookstagrams, as pessoas que falam sobre livro, eles são muito fortes. Tem os influenciadores na área da literatura, de leitura, que são muito importantes, né, que divulgam muitos livros. No próprio TikTok, que eu entrei, mas não tenho paciência de ficar lá, mas o TikTok também é um motor muito forte de divulgação da literatura. Então, é um momento muito peculiar de transição. A gente teve uma fase que os jovens estavam lendo, pensando no público universitário, né, lendo os livros de fantasia, essas sagas, e a gente está tendo uma transição agora, e está um pouco difuso, né? Não dá para saber muito bem quais vão ser as próximas modas, tendências, mas é muito misto. Agora, a minha situação é muito privilegiada, né? Eu trabalho com alunos que, de fato, gostam muito de literatura, que leem muito, que compram muito. É um público mais velho. Geralmente, meus alunos são pessoas, muitos são até já se aposentaram e
tiveram outras profissões completamente diferentes, aí vão para fazer o curso de escrita para realizar um desejo antigo e tudo. Então, minha situação, assim, pela minha bolha, olhando para a minha bolha, é uma situação ótima. São grandes leitores e pessoas muito interessadas em literatura, mas eu tento dizer que é uma bolha privilegiada mesmo. Não. Eu tenho o meu neto mais velho vai fazer vestibular agora, e por formação minha que eu passei para ele, né, ele lê bastante o livro físico, ele não consegue ler no digital. A namorada dele só lê no digital, não lê no físico. E essa parte que tu comentasse ali do Instagram, de clube de leitura, de resenhas, ele lê o físico e ele procura muitos conhecimentos além, a parte histórica, tudo através do digital. Isso aí, como tu falasse, enriquece muito, né? Porque ele tem uma ideia bem grande do livro, porque enquanto ele lê o livro, ele vai lá e ele procura a parte histórica em que o livro foi escrito, daí no digital, né? Então, o digital também é um apoio. E agora, só trocando um pouquinho estendendo um pouquinho, o teu livro, ele tem um pouco do realismo, né, fantástico, mesmo que a cabeça seja real, esteja ali, tu tem essa nuance durante todo o livro desse realismo fantástico, né? Isso existe no Garcia Marques, nós temos aqui no Rio Grande do Sul também autores que lançam mão disso aí, o Moacir Scliar escreve bastante, o Homem Centauro, e vários escritores aqui no Rio Grande do Sul que também usam muito, lançam muito mão desse realismo fantástico. E quanto assim ao regionalismo que foi colocado aí, é por ele ser bem regional mesmo e muito bem escrito que ele se torna universal. Geralmente, as grandes obras são muito regionais. Se ela for um regional bem escrito, como tu colocou ali, como o teu livro é bem posicionado, ele se torna universal. Porque o mundo é uma aldeia. O mundo não é tão diferente assim. Ele é diferente em cenários, em usos e costumes, mas a mente explode, né? Ela vai ao encontro do que ela precisa. E esse regional, teu regional e de outros que se salientaram, eles levam a essa universalidade. Então, eu vejo a tua obra assim, a grandiosidade dela, ser traduzida em outros países e entendida pelo lado fantástico e por esse regionalismo forte que tem. Porque essa fé que tu falas no teu livro é uma fé universal. Ela existe em todos os países, em todas as pessoas. Todas que eu quero dizer, né? As que têm fé. Isso aí atinge muita gente, né? É também um ritual também, né? Tu acreditar, tu ter fé, isso aí também é universal. Entende? Vem de um teu livro, de uma coisa bem pequenininha, bem regional, de uma fé de uma cidadezinha pequena, mas se pensar em termos de mundo, é uma amplidão, né? Muito obrigada, adorei, gostei, maravilha. Continua nos orgulhando, vamos esperar até o próximo. Obrigada mesmo. Fiquei emocionada aí com o elogio exagerado. Mas, olha, um dos melhores livros brasileiros influenciados pelo realismo mágico, que devia já ter fama no mundo inteiro, é O Incidente de Antares, do Érico. É um dos melhores. Maravilhoso. A gente ficou e os tambores silenciosos. E os tambores silenciosos também. Já leu? Os tambores silenciosos do Josué Guimarães também. O Incidente de Antares é famoso mesmo. Mas os tambores silenciosos é um realismo fantástico mesmo, bem da época da ditadura, assim, é muito. Dá para ler agora, está bem atual. Vou procurar, então. Josué Guimarães. Obrigada, Fica a dica. Depois Obrigada, você manda pra gente os nomes. Socorro, querido. Então, eu queria agradecer, gostaria de agradecer a todas que estão aqui participando. Muito obrigada, de coração. Quero que você seja sempre bem-vinda aqui na Alemanha, sempre que precisar, ou qualquer coisa que você quiser daqui. Agradeço a sua generosidade por participar com a gente. E você sabe que coisa boa a gente compartilha mesmo.
E eu amo essa oportunidade de trazer coisas boas mesmo do Brasil para nós que estamos aqui com o pé do outro lado do oceano, né? Então eu fico de olho lá, eu acompanho muita coisa lá. E eu estou feliz de ter encontrado você e você ter participado aqui. Em nome do nosso grupo, muito obrigada. Eu que agradeço de novo, vai, e parabenizo por manter o clube. A gente sabe que tem que, né, exige trabalho, organização, chamar as pessoas, escolher os livros e tudo mais. Te dou os parabéns, porque é muito transformador. Esse movimento de ler junto é muito transformador. E eu te agradeço muito. A gente precisa muito disso, né? Quem está escrevendo precisa disso, de leitores e de leitores dedicados. Então, para mim, é um prazer. Agradeço a todo mundo que veio, quem fez pergunta, quem não fez pergunta. E eu espero mesmo que exista aí, sei lá, daqui a uns 2, 3 anos, a gente se veja na Alemanha com alguma tradução minha. Enfim, tenho muita vontade de voltar. Fui muito feliz na Alemanha. Eu sei que está frio, eu sei que está ruim de passar o fim do ano no frio, mas eu fui muito feliz na Alemanha. Para mim, é um lugar de muita felicidade. Você é sempre bem-vinda. E quando vier, as portas aqui estão abertas. Quem sabe um próximo encontro pessoalmente, né? Faz pessoalmente, é. Olha, eu fui para Dubai desse jeito. Era um clube do livro que eu participei. Aí as pessoas depois quiseram fazer um curso, aí elas se organizaram lá. Eu fui para Dubai com um curso sim, particular. Quem sabe a gente monta uma coisa aqui. Olha que legal, hein? Nós temos, inclusive, escritoras, né, aqui no clube. A Glauciane é uma escritora, temos várias escritoras. Tem a Carla Bessa, que também está lá em Berlim, já ganhou Jabuti também, Carla Bessa. Temos escritoras maravilhosas aqui na Alemanha, brasileiras, e eu faço questão de divulgar também, apoiar, e as meninas que estão aqui de incentivar, porque teve várias que são apaixonadas por leitura, tinham esquecido, e todo mundo voltou agora para a leitura, se tornou um hábito diário. Então, eu fico muito feliz com esse projeto. Obrigada, querida. Boa noite, obrigada por tudo. Oi? A foto? Vamos fazer uma foto? Quem quer sair na foto, ativa a câmera, por favor. Você vai fazer, Fer? Espera aí. Vou pegar o livro aqui, a capa caiu no chão. Vocês vão tirar com o livro ou sem o livro? Tanto faz. Com o livro, Com o livro, então vamos. X. Pronto. E os livros? Obrigada, Fer. Os livros, Socorro, eu tenho uma pequena livraria dos sonhos. Eu tenho uma pequena livraria, eu importo os livros do Brasil e quando a gente escolhe, para quem quer o livro físico, eu trago do Brasil e quem quer ler no digital também é totalmente liberado. O nosso clube é online e gratuito, então eu fico muito feliz que temos uma adesão assim, bastante grande aqui. Ai, que ótimo. Já ia perguntar Obrigada. Como é que vocês conseguiram comprar. Pois um beijo, pessoal. Até o Oração para Desaparecer agora. Com certeza, nós vamos esperar ansiosamente. Um beijo, querida. Um beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Beijo, boa noite. Obrigada. Uma boa semana. Domingo, boa noite e obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tchauzinho. Eu vou encerrar a gravação. Adorei o comentário da Neuza Pontes. Muito bom. Obrigada.